Fala, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, como é que vocês estão aí? Tudo jóia? Passaram por uma semana boa, uma semana agradável? Glória a Deus. Estamos aqui mais uma noite para a glória de Deus, juntos aqui novamente, para falar do amor de Jesus, do amor de Cristo, de tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, do que Ele já fez, do que Ele faz e do que ainda Ele vai fazer. Então seja muito bem-vindo nesse bate-papo aí. Hoje temos um convidado especial, daqui a pouquinho nós vamos falar quem é esse cara. Estou muito feliz por ele. E é isso aí, né, Tiagão? Vamos começar mais uma vez aí. Mais um podcast aí, galera. Seja bem-vindo aí a mais um vídeo. Não esqueça de compartilhar, tá? De deixar os comentários, sugestões, o que vocês estão curtindo. Sempre é bem-vindo aí sugestões, feedbacks e coisas assim. Não deixe de compartilhar, passar para os seus amigos aí, que pode ter certeza que tem sempre uma pessoa precisando ouvir a palavra aí, e é algo bem bacana. É isso aí, Rafael, vamos lá? É isso aí. Bom, mais uma vez, como sempre, né? Glória a Deus por mais um convidado, né? Sim, glória. Trouxe aqui um cara difícil, um cara bonito, né? Cara bonito pra caramba. É o mais bonito que já teve aqui por enquanto. Dificilmente vai vir um mais bonito que ele, né? Então. Tirando o apresentador. Tirando o apresentador. Você, no caso, né? Cara, estamos aqui com o Rogers Estevam. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem com você? Mano, boa noite. Fala, Tiagão. Fala, Rafa. Muito feliz, cara. Não, eu vejo que o Rafa tem uma pegada muito profética, assim, né? Ele falou assim, o cara mais bonito que já teve aqui, coisa de profeta. Isso aí não é normal, não. Eu sei com que eu ando. Não tá visível isso, mas ele já vê, ele vê lá dentro. Cara, muito feliz de você estar aqui. Cara, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado por aceitar o convite aí, né, para entregar esse tempo para Jesus, né, cara? Você não está aqui por nós, você está aqui para Jesus, né? Exatamente. Então, cara, eu muito feliz mesmo. Você é um cara assim que eu tenho uma admiração muito grande, um carinho muito grande e uma amizade nem se fala, né? A gente se conheceu aí há muito tempo atrás, muitas coisas passando. Quase chorando, olha lá. Já choramos juntos, já rimos juntos, né? Então aí, continuamos na luta, né, cara? E é isso aí, cara. Muito feliz e tamo junto aí. Vamos bater um papo aí e deixa Deus fazer. Pô, legal, Ele tem que cara. fazer essa noite aí. Obrigado pelo convite. Todas as vezes que sou chamado para conversar sobre Jesus, cara, eu não nego, né? É impossível negar, cara. É muito bom, e quando me chamam para falar de outro assunto também, querendo ou não, daqui a pouco a gente tá falando de Jesus, cara. É impossível, porque assim, é a sua essência, você fala daquilo que o coração tá cheio, né? Já fala meu coração, a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Então, vamos jogar bola? Vamos, cara, no intervalo a gente tá falando de Jesus, tá ligado? A gente vai para uma reunião de negócios e de repente, cara, estão falando de Jesus também, Mas né? é que eu falo, quando você coloca Jesus, né, Deus, em tudo na sua vida, tudo vai estar dentro do assunto. Eu também sou assim com o Rafael. A gente começa a conversar, amigos meus, começa a conversar quando dá uma brecha, eu já estou falando de Deus, estou falando de Jesus na vida da pessoa. Sim, então... e o tema do podcast, né, que é o Quebrando Paradigmas. Ele é muito legal porque, assim, tem aquele paradigma, né, que a gente colocava escalonado, né, Deus, família, trabalho. Cara, e na verdade, quando a gente tem um encontro com Cristo e ele passa a habitar em nós, já não tem mais esse escalonamento, né, É assim, é o Senhor habitando em mim, então o tempo todo, se eu estou trabalhando, eu estou manifestando a vontade de Deus. Se eu estou com a minha família, eu estou manifestando a vontade de Deus. Então a gente está aqui e tudo que a gente faz manifesta Ele. Esse é um paradigma que a gente já começa a quebrar. Porque muitas pessoas têm a visão, isso daí eu falo por questão de amigos pessoais mesmo e pessoas, e eu também, muito tempo atrás, dá a impressão seguinte, quando você começa a falar de Deus e a pessoa não é muito ali... apegada, aquele Deus distante, a pessoa tem que parar de o quê? Chato, cansativo. Começou a falar de Deus, o cara é chato, o cara é isso, o cara é aquilo. E não é bem assim. É prazeroso, porque assim, quando você conhece o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Deus, porque as pessoas, eu falo, às vezes conhecem por distante, aquela coisa muito distante mesmo. Quando a pessoa conhece a presença viva aqui do lado, é muito prazeroso falar dele, cara. Eu falo sempre, eu quando começo a falar, que o Rafael falou no podcast anterior, por mim eu ficaria aqui horas e horas falando, porque é bom demais. Então, assim, tem que quebrar isso realmente, que as pessoas têm essa visão que falar de Deus é chato. Então, a gente tenta fazer com que o podcast aqui fique uma coisa leve, falar dele de uma forma real, viva, mas sem ser chato, uma maneira natural, como todo mundo conversa em casa, e é isso. Não, e literalmente é o paradigma, né? Porque, assim, o que apresenta para as pessoas é um Deus muito distante. Cara, e não um Deus que escolheu você para ser a sua morada. Sim. Cara, e quando a pessoa entende isso, aí ela começa a entender o amor dele. Sim. Sabe? E eu não gosto de falar muito de um Jesus histórico.
A Bíblia fala que eu preciso provar do Senhor, provar e ver de que o Senhor é bom. Então, se eu fico falando para você, meu, que o café que a gente vai tomar daqui a pouco é da hora, você pode falar, cara, eu gosto muito dessa marca, a gente sempre usa isso aqui, por mais que você me explique como é esse café, cara, eu não vou ter a dimensão de como é esse café, eu preciso provar. E aí as pessoas ficam falando de um Deus tão distante, cara, e de repente elas só precisam provar o Senhor. Sabe? E é se dar a chance, é se dar a oportunidade de que, me fala um pouco o que é que ele fez na sua vida. Sabe? Essa é a maneira mais simples. E não chegar e falar assim, cara, vou te contar uma história, eu abro a Bíblia pro cara e começo a contar uma história para ele. É que nem um estudo secular, né? Que você pega e vai pra escola e você fala assim, mas pra que eu vou usar isso? Sabe? No que eu vou usar? E você vai ter aula de matemática. Não vê na prática. Não viver na prática, não vive. E aí quando você começa a conversar com as pessoas, fala assim, cara, eu provei. Aí muda tudo, os paradigmas são totalmente quebrados. Esse é o evangelho que o Senhor tem nos convidado nesse tempo. O evangelho de quem prova, né? É o que eu falo, eu também. Eu não tenho, eu sempre deixo bem claro que eu não tenho, não sei se é conhecimento, sabedoria da palavra mesmo. Eu não tenho, eu preciso até mudar, mas tenho o costume de ler. Eu leio pequenos versículos do dia que o aplicativo me oferece, mas não sou de ler a Bíblia, então eu não tenho ali esse costume, mas que eu preciso mudar. Mas o que eu tenho é isso daí que eu tento passar para as pessoas, é realmente na prática, a vivência mesmo ali, o relacionamento que eu tenho com Deus, o que Deus já fez e faz e continua fazendo na minha vida. Então é dessa forma real e prática que eu tento mostrar, que também para muitas pessoas é testemunho, né? Eu particularmente gosto muito. Então é isso, eu tento falar assim, gente, vamos conversar, esteja prestes a ouvir para amigos meus, ouvir um pouco, para você conhecer, dar a oportunidade de conhecer e sentir eu falo pessoa para entender só o jeito de falar, e conhecer essa pessoa, esse meu amigo, esse meu pai, esse meu companheiro, esse meu tudo, que você também tem direito a conhecer também, mas você tem que dar oportunidade, porque se você não der, ele não vai querer, como o Rafael fala, invadir a porta da sua casa, tem que estar com a porta aberta para que ele entre. Né? E aí a gente vê que o que gera essa separação, na verdade, assim, é que as pessoas tornam o evangelho temático e não uma prática de vida. Então, quando eu tenho ele como prática de vida, as pessoas olham para mim e falam assim, como que você está em pé numa situação de caos? Como essa que você está vivendo? Cara, por que você não está desesperado? Cara, você perdeu o emprego agora, você não está loucão? Não, cara, eu tô confiante. Cara, sua família está numa situação assim, por que você não está desesperado? Então, eu não preciso ficar falando de Jesus como um tema. Quando as pessoas olham para mim e elas veem a diferença, eu falo, cara, por que você é assim? Aí eu falo, mano, eu tenho algo dentro de mim. Aí eu tenho a oportunidade de falar abertamente aquilo que ele fez em mim. Mas é uma vida que manifesta, não é um tema, tipo... como que fala, a galera costuma falar assim, vai começar a palestrinha, né? Virou costume falar, palestrinha. Não é uma palestrinha. Na verdade, assim, então eu manifesto com a minha vida. Quando eu tenho o fruto do Espírito, onde eu tenho um domínio próprio, onde eu tenho um equilíbrio para poder conversar com as pessoas, onde eu sempre tenho uma palavra de paz, e eu não preciso ficar falando toda hora ao nome de Deus, ao nome de Jesus, não. Porque a Bíblia é muito doida, e eu gosto do livro de Esther, cara, que é um livro totalmente poético, lindo. Cara, e nenhuma vez no livro de Esther eles falam o nome de Deus. Mas é um livro onde você vê Deus em tudo, sabe? Então a gente vai quebrando os paradigmas, entendendo que não é temático falar de Jesus, cara. Eu preciso manifestar essa vida dele, essa essência dele. Né? Isso que você falou aí agora há pouco, que você mostra na prática o que Deus, né, Jesus faz na sua vida, e as pessoas vão observando isso daí. Isso também mostra o seguinte, que você acabou de falar, não é porque você tem e ele está presente na sua vida que você também não vai passar por atributos também, pelo deserto, perdeu o emprego, mas tem pessoa que fala, mas se você confia tanto em Deus e Jesus está tão do seu lado, está tão ali, como que você perdeu o emprego se você não tem outro emprego no outro dia já? Isso também não quer dizer isso. Falta às vezes algum familiar, alguém está com algum problema de saúde, não quer dizer porque você tenha ali o relacionamento tão forte que você também não vá passar por essas atribulações também, entendeu? Eu falo sempre, só que você vai saber como passar por esses problemas da sua vida, entendeu? É a maneira do seu comportamento que será, a maneira que você vai, as suas atitudes, a maneira que você vai agir, que será diferente. Não quer dizer que você não vai passar. Então você está dizendo para mim que se eu tiver um relacionamento com Deus, com Jesus Cristo, eu não vou perder mais o emprego, não vou ter falta de saúde, não vou ter nenhum problema de relacionamento com casamento. Não é isso. Pode ser que você tenha, pode ser que não, mas pode ser que você tenha. Mas é a maneira que você vai
saber conduzir Você naquela nunca está situação. sozinho, né? Você nunca Exatamente. está sozinho. É exatamente isso. Mas assim, já tô deixando nem o Rafael falar. Pode falar, só tô ouvindo. Hoje eu só quero aprender aqui, hoje eu não quero falar muito não. Ele não vai Mas falar. ele não aguenta, Mas ele não aguenta. ele ainda mais conhece você mais tempo, né? Eu não conheço, estou conhecendo você agora, mas eu fico pensando assim, voltando um pouquinho para trás, que eu gosto de saber das pessoas, mas você sempre foi assim, não foi assim? Como é que era a sua adolescência? Ou teve um ponto na sua vida, isso daí, um marco, assim, nossa, eu era largado, eu era assim, até que um dia eu ouvi uma música, até que um dia eu ouvi um livro, até que um dia alguém falou. Qual foi esse marco na sua vida que mudou? Então, Thiago, eu nasci num lar cristão, né? Meus pais são pastores e, cara, todo mundo acha que filho de crente é crentinho, meu, e na verdade é realmente crentinho, mas não é realmente um cristão. Eu me lembro que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tinha 8 anos de idade num culto infantil, cara, num trabalho de crianças, e aí eu resolvi, numa oração, levantar minha mão e eu entreguei minha vida para o Senhor e eu passei dali em diante a conhecer ao Senhor. Então eu fui aumentando minha intimidade, mas eu não tinha o conhecimento pleno de Cristo em mim. Eu vivia um cristianismo muito filosófico, muito tradicional. Aquele que vem de pai para filho, de mãe para filho. Ah, porque meu pai é, minha mãe é, meu avô era, minha avó era. Cara, eu vinha disso também. Que o Rafael usa a palavra tradição. É a tradição, eu vinha dessa tradição zona mesmo, assim, de que, nossa, é a 4ª geração da minha família que é todo crente, ou que todo mundo evangélico, a galera vem de igreja, não sei quem era pastor e tal. Não, mas isso aí não me sustentava, não me sustentava. Eu passei a ter uma intimidade maior com o Senhor quando as tribulações começaram a me levar a conhecer o Senhor. Quando já não bastava mais ter pessoas ao meu lado, eu precisava de algo do lado de dentro. E eu comecei a buscar na intimidade com o Espírito Santo. Aí eu comecei a ficar muito doido, cara. Eu comecei a dormir com a Bíblia, mano, encostada assim, né? Mano, eu dormia com a Bíblia, mano, eu li o versículo e falava, Deus, faz entrar na minha cabeça isso aqui. Mas isso com quantos anos? Isso aí com 12 anos, né? Aquela loucura por Jesus Cristo, cara. E eu comecei a buscar, E o buscar me estragou em alguns momentos porque me falavam como eu tinha que fazer. E esse como eu tinha que fazer me fazia ser igual a todo mundo. E aquilo se tornou minha religião. Aí eu era mais ou menos como os fariseus, né? Que Jesus fala assim, vocês não fazem que nem os fariseus, não. Que vão pra esquina e começam a orar em voz alta pra todo mundo saber que é crente, mano. Ou que tem intimidade com Deus, tá ligado? E a gente aprende isso na tradição. A gente aprende isso. Então foram nos meus momentos de tribulação, que é quando você vai ficando adolescente e você vai passando a fase da consciência e responsabilidade, que você começa a depender do Senhor e a provar dele. Já não basta mais aquela cultura de que eu vou pra missa, tá ligado? No domingão de manhã, ou eu vou pro culto, alguma coisa desse tipo. Aí, quando as tribulações começam a te pegar, cara, aquelas dores no coração de algumas circunstâncias, algumas humilhações que você vai passando, te fazem provar do Senhor. Cara, e eu comecei a provar do Senhor dessa maneira também. E ali foi indo, então, que você começou a ter uma intimidade maior, você começou a sentir mais a presença dele na sua vida, o agir mais dele na sua vida, é isso? Sim. Quando eu deixei de entender, né, e eu saí da limitação de que Deus era só Senhor, foi que tudo mudou. Deus é Senhor, Senhor. E tudo que você ora, Senhor, tá. Cara, de repente eu deixei de ter Ele só como Senhor, só como Deus, e passei a entender Ele como meu Pai. Quando eu entendi Ele como meu Pai, e eu conseguia chamar Ele de você nas minhas orações, mano, que alívio, cara, que alívio. Eu já não era mais um patrão. Entendeu? Ou já não era só uma força do além que estava sobre a minha vida e que eu tinha que honrar ele para não ir para o inferno, né? Porque, a gente cresce com essa consciência dentro da tradição, a minha busca é só para não morrer, cara, e não, sabe, ir direto pro fogo, cara, ser queimado. Isso. Mano, e aí, cara, quando eu tive essa intimidade, aí eu deixei de servir ao Senhor por medo e eu comecei a buscar ele por amor, cara, porque era muito bom amar e ser amado e saber que eu podia ter intimidade. Algumas pessoas dentro da tradição se incomodavam com a maneira como eu me dirigia a ele. Porque os caras falam, você não pode ser íntimo de Deus assim. Falta de respeito. Falta de respeito. Como que você vai chamar Deus de você? Como que você fala com Deus desse jeito? Né? Cara, como que você ora deitado no chão? Uma vez me falaram assim, né? Porque eu, desde adolescente, eu tenho o costume de orar tomando banho. Porque eu comecei, me perguntaram, mas como assim, né? Eu não sei se acho que aqui não contei isso. Eu comecei a ter uma intimidade com Deus forte na minha adolescência, orando no chuveiro,
que eu ia sair pra rua, né? Eu ia tomar um banho para sair. Então eu ia sair tanto pra meninadinha, eu ia sair de moto. Então eu pensava comigo, eu orava no banheiro tomando banho, meu Deus, não sei o que, me proteja, sair de moto, que eu não caia, que isso, aquilo. Se aquela menina vier falar comigo, que eu não sei o que. Então eu orava de tipo assim, acontecer uma situação, não, que aconteça isso, se ela conversar comigo, que ela gosta de ter conversado comigo. Então eu orava no chuveiro, já antes de sair, pedindo aquela proteção daquilo lá. Eu pedi proteção adolescente, proteção com menina, pra sair de moto, não cair, coisa desse tipo. Só que ali foi ficando. E daí uma vez, pô, mas você tá tomando banho, como eu disse, e falando com Deus, conversando cara. com Deus, que falta de respeito, ser nu no chuveiro. E tá, eu falo, cara, me perdoe, mas até a ideia é essa, né? É ficar nu na frente de Deus, né? Eu oro a qualquer momento, e a hora que eu tô ali, cara, eu tô tomando banho, é a hora que eu mais, eu brinco que o meu quartinho é quase que o banheiro mesmo, porque eu entro no banheiro... Lugar de intimidade, né, meu? É onde eu fico ali no chuveiro ali, cara, e que você falou... Do dia que eu tô conversando com você, com o Rafael aqui, eu tô conversando com ele. Eu não tenho Deus como aquela coisa muito que você falou, religiosa, que é a coisa, até mais falar, ó Senhor, falar, não. Não, você muda a entonação de voz, né? Não, eu sou eu e ele, eu trato ele realmente pai. E como que eu converso com meu pai? Eu tenho respeito, tenho tudo, mas eu converso mas normalmente. Mas você tem intimidade, exatamente. Né, Então, assim, Deus para mim, ele passa uma coisa tão boa e tão segura que eu troco ideia com Deus. Eu falo ideia no bom sentido, né? Não é na falta de respeito, mas é trocar uma ideia, bater um papo com Deus dessa forma, cara, que você falou. Eu chamo ele de pai, às vezes eu falo, ai meu Deus, você é meu amigo, meu pai, meu tudo. Eu falo porque para mim Deus é tudo. É pai, é meu amigo, companheiro, meu protetor, ele é tudo, tudo, tudo. Então, assim, é exatamente o que eu tento passar para as pessoas. Tem muitas pessoas que falam assim, mas eu não oro, cara, porque para orar eu não sei orar. Eu falo, como assim você não sabe orar? Eu falo, mas você não sabe falar? Tem cursinho pra isso? Mas você não fala? Você não tá falando comigo? Tô. Então, é isso aí. Eu saio daqui, só que em vez de você tá falando comigo, você tá falando diretamente com ele ali. Você vai orar, vai conversar com ele. Olha, meu pai, tô passando por isso e tal, não sei o quê. Eu queria ser mais assim, eu queria ser assim. Vai batendo papo, vai falando, vai agradecendo, obrigado cara, por isso. E eu acho muito legal que a oração, ela vai além da intercessão. A intercessão é quando a gente está junto aqui, a gente começa a clamar por alguma coisa, né? Sim. Mas a oração é onde todos os meus personagens se desmancham, cara, se desfazem, mano. Sou eu e Deus. E é independente daquilo que eu falo, ele tá ouvindo o que tá rolando dentro de mim. Mesmo que você não fale. Mesmo que eu não fale, né, cara? Porque, você conecta ao Senhor em espírito e em verdade, né? Então, cara, na oração e na intimidade que você falou, eu tô sozinho ali tomando um banho e tal, cara, é a hora onde todos os personagens que a vida te obriga a se posicionar ou a incorporar, caem por terra, mano. E é esse lugar onde o Senhor nos chama o tempo todo, né? Saia do personagem, e vem de verdade ser quem você é. Eu posso ser falso com você, eu posso ser um Tiago com você, eu posso ser um Tiago com ele, mas com Deus... Ele sabe quem é o Tiago. Se eu for... pecador nós todos somos, mas se eu tiver um determinado pecado, alguma coisa muito grave, alguma coisa assim, com você não vai saber. Mas com ele não tem como. Não tem por onde, né? Entendeu? Cara, e essa é a facilidade de parar para falar com Deus, né? Eu aprendo muito sobre Deus Pai vivendo com o meu filho. É igualzinho eu também. Cara, como eu aprendo, cara, com o meu filho. Sabe? E às vezes eu vejo que quando... ele tá meio rebelde comigo, assim, de alguma maneira, tá meio travado em alguma coisa, eu já começo a me observar. Nossa. Eu falo, mano, como eu estou com Deus? Cara, e aí eu vejo que eu tô fechado com Deus, ou eu tô deixando de ter tempo com Ele, cara, ou eu tô deixando de priorizar Ele, ou eu paro de pedir opinião pra Deus e começo a pedir só socorro, tá ligado? E aí, é diretamente, porque, Deus como Pai, Ele nos capacita a ser Pai, né? E eu não consigo dar algo que eu não sou. Então eu preciso ser filho, para que eu aprenda a ser pai. E aí eu olho a minha relação com o meu filho e nós temos esse hábito de orar junto, né, e trocar uma ideia. E quando eu vejo que o meu filho não está muito legal comigo, eu já paro para me analisar e falo, como eu estou com Deus. E reflete diretamente, porque é geracional, é muito louco isso aí. Cara, eu já contei várias situações pro Rafael. Hoje eu não sei até hoje, tá difícil. O Rafael tá aqui hoje, gente. Tô aqui. Galera, ele tá aqui. O editor, corta pra câmera, só pra mostrar que ele tá aqui. Pra cá. Porque se ficar nessa câmera aqui, naquela lá, não parece o cara. Eu consigo entrar aí, mas vamos lá, continue. Daqui a pouco eu tenho umas coisas pra falar aí, dentro de religiosidade, de tradição, mas pode continuar aí. Então, mas Deus, ele usa muito também do meu relacionamento com a minha filha pra mostrar o relacionamento eu e ele.
Eu e Deus, né? Falei, eu e Deus, não vou achar que eu... falei ele, eu mostrei assim, parece que eu e o Rafael falamos. Sim, o Rafael. Não, tá bem distante a relação. Então, cara, eu falo assim, quantas e quantas situações, até eu estava conversando com o Pipo, né, que semana passada no vídeo, e ele falou que tem muitas pessoas que às vezes acham que é o seu próprio pensamento, né? O meu pensamento, mas não é. Já é o Espírito Santo tocando, meio que falando. Eu entendo muito como uma palavra ali do Espírito Santo, de Deus falando comigo. Muita coisa que vem na minha cabeça, não sou eu mesmo que estou pensando naquilo. É algo falando comigo naquilo lá. Eu tenho muito disso. E, cara, é incrível. Eu tô com a minha filha, às vezes, em situações, e aquilo acontece. A hora que acontece, vem algo já em mim e fala, você tá vendo? É a mesma coisa entre eu e você. Entendeu? Eu lembro uma vez, que eu sempre dou exemplo de confiar em Deus, né, de confiança, e eu estava passando, e hoje também estou um pouco assim ainda, porque tem horas que você tem umas fraquezas, infelizmente nós somos humanos, você tem umas, por mais que você tenha fé, tem os altos e baixos, mas você né? tem hora que você não perca a fé, não que eu desacredite, não que eu não acredite em Deus, não é nada disso, isso aí jamais. Mas tem hora que você tem a vibe, aquela coisa vai lá embaixo, um pouco daquela murchada, você pensa, ai meu Deus, tá difícil, daquela coisa, mas não que eu não acredite que aquilo ele não vai fazer, não vai prover na minha vida. Mas enfim, voltando. Eu tava numa situação e eu tava na piscina com a minha filha e eu falava pra ela assim, ela tava fora da piscina, hoje ela sabe nadar, mas na época não. Eu falava pra ela, pula, pula, e ela tinha muito medo de pular. Por que ela tava com medo de pular? Porque ela não acreditava em mim. Ela achava que eu iria deixar com que ela pulasse e se afogasse. Mas eu, como pai, eu falava para ela, confia em mim. Se eu estou falando para você que você pode pular, que eu irei te segurar e que você não vai afundar e não vai se afogar, é porque eu estou dizendo a palavra como pai, confia. Só que para ela ela queria aquilo, mas ela por desconfiança pensava, ela achava que eu era incapaz daquilo. Ela falava, não, meu pai vai deixar. Não, pai, não vou. Estou com medo, eu vou me afogar. Eu falava, meu Deus, se eu estou te falando que você não vai se afogar, é só você confiar na minha palavra e pular. Cara, e eu então, acho que assim, Deus falou nessa hora muito comigo. legal isso, porque assim, você vê que Deus, cara, ele tem a soberania de todas as coisas. Ele tem a soberania, ele sabe das coisas. A gente estava falando da oração e intimidade, né? E o quanto a gente tenta dar sugestão para Deus, Rafa. A gente tenta dar sugestão para Deus o tempo todo, como se ele não estivesse dando conta da nossa vida. Uhum. Sabe? É como se a sua filha falasse para você, a hora que você chama ela para pular, ela fala assim, não, você não vai dar conta de me segurar. E ela fala assim, não, papai, vem um pouco mais perto. Isso, como se eu não soubesse. Como se você não soubesse, como se você fosse deixar ela afundar, né? E a gente tá falando de oração e aí me veio isso à memória aqui. E a gente ora tanto, e a gente ora algumas coisas como se Deus não desse conta da nossa vida, e quando na verdade nós podemos pedir o que nós queremos a Deus, cara, mas segundo a mente de Cristo, tem que ter a ver com o propósito que ele tem para mim e não aquilo que eu quero fazer para ele, sabe? E aí a gente chega em algumas situações onde Deus realmente nos chama para pular, nos chama para novos desafios, nos chama para aquilo que a gente nem tá vendo, nem sabe como vai ser, como foi com Pedro, né, meu? Ó, desce do barco, então vem. Então anda, né, cara? E Pedro poderia ter questionado. Se ele tivesse questionado, cara, ele não ia conseguir andar sobre as águas. Não, e assim é com a sua filha. Né? Você chamou ela para pular, e ela fala assim: não, você não vai dar conta de me segurar. Então estica bem o braço, vem para frente, né? Ou coloca uma boia embaixo. Não, na verdade, não. Eu acredito que às vezes a gente ofende a Deus, né, com as nossas orações, porque a gente fala assim, Deus, e tal, cara, como se ele não desse conta, como se ele não fosse Deus, se ele não soubesse. Você falando isso, ofende a Deus, veio na minha memória agora, e realmente, não que eu fiquei ofendido, não é exatamente isso, mas na hora, e não é bravo também, mas eu não sei, eu pensava assim, como que ela não confia em mim? Nossa. Pô, eu tô dando a minha palavra, pula, que eu tô te garantindo, é 100% garantido, eu sei do que eu estou fazendo, primeiro que da piscina daqui em mim, e ela pequenininha, eu falo, pode pular, se eu falei, não precisa nem questionar, é pegar e pular. E você falou, ela não tá, tinha água na piscina? Não era não, por isso sem que... água. Não tinha uma gota d'água. Então, eu falava para ela isso, então assim, eu fico pensando, e Deus naquele momento falou comigo, naquele momento, naquela hora, eu estava falando com ela aqui na piscina, e Deus falou para mim que eu estava passando por um momento, e Deus falou comigo assim, tá vendo? É isso que eu falo para você, confia em mim e vem, apenas isso que eu estou dizendo, não questione, não duvide, é só pegar e fazer assim, você confia? Confie, me dá a mão e vem, não fica pensando, mas vou para onde? Vai para quê? Mas o que vai acontecer? Não pergunta, vai. Exatamente, para, é como eu falo, é a mesma coisa fechar os olhos e falar assim, você não sabe o que tem atrás de você, fecha os olhos, fechei, pronto, relaxa e joga para trás. Se você tentar
dá uma olhadinha para trás para ver se tem um colchão, se tem alguém para te segurar, tem alguma coisa, você já desconfiou. Então, confiar em Deus, se Deus chegou para você, fecha os olhos, fechei e joga para trás, é jogar e esperar o que tiver para te esperar. Cara, e assim, confiar Deus que vai ser sempre bom. permite as coisas e é realmente como a palavra diz, né? Que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e aqueles que vivem para o seu propósito. A gente está falando muito da relação de pai e filho. Cara, meu filho passou com 3 aninhos por uma cirurgia e para mim foi um momento de muita dor e de muito aprendizado. Porque eu segurei a mão dele e ele foi deitado na maca, cara, e eu consegui acompanhar ele até a porta do centro cirúrgico. Só que dali para frente eu não pude mais ir com ele. Eu precisei soltar a mão do meu filho. E por um instante, cara, ele sentiu a ausência do pai. Como aí eu olho para Cristo e falo, quando Jesus estava na cruz, e ele fala, Deus meu, por que me abandonaste? Cara, em alguns processos, nós vamos ter a nossa visão encoberta, mas ele não deixa de estar no controle das coisas. Não deixa. Cara, e o meu filho entrou para aquele centro cirúrgico e eu fiquei chorando ali na porta. Cara, e eu fiquei chorando e eu falei, é necessário. E ele falava, pai, não me deixa sozinho. Cara, e ele falava, pai, não me deixa sozinho, e meu coração doía, cara. E eu virava o rosto para não ver. Eu não queria ficar olhando. Cara, e a Bíblia fala que quando Jesus foi à cruz também, cara, o pai virou, mano. O pai virou. Porque o pai não espera ver em nós o sofrimento, mas ele espera sim que a gente passe por esse processo de sofrimento para que venha também um momento de glória. Né? Sim, é isso aí. Mas é o que você fala, né? Que no deserto há muito aprendizado. No deserto que a gente aprende, né? Cara, eu queria voltar um pouquinho ali na parte da tradição, porque você estava falando de tradição e de como você vivia, né? Hoje em dia, obviamente, muito longe de ser seu caso, da tradição. Mas, cara, a tradição... Veio uma frase na minha cabeça aqui, o Espírito Santo encheu aqui. A tradição mata a crucificação. Olha a frase que entrou dentro do meu coração. Por quê? Porque eu vi você falando aí, não, porque Deus, porque lá, não sei o quê, porque Deus, porque se... Qual que é a ideia? Agora eu conheci Deus, eu vou para a igreja e o meu esforço é para quê? Para mim não morrer... Para mim morrer e não ir para o inferno. Então eu tenho que buscar Deus. E como é que eu vou buscar esse Deus? Como é que faz? Cadê Jesus nisso? Então, por que eu estou falando isso? Porque as pessoas, cara, a tradição, eu não estou falando nem de religiosidade agora, eu estou falando de tradição mesmo. Aquela pessoa, eu sou um deles, que eu passava na porta da igreja, eu fazia o sinal da cruz. Isso é uma tradição, cara. Bati o cartão ali, né? Por quê? Alguém pode me explicar por que você faz o sinal do Pai na porta da igreja? Por que você não faz, já que você tem esse jeito, né? Essa religião, vamos dizer assim, por que você não faz em qualquer hora, em qualquer momento, né? Enfim, só na porta da igreja. Então, isso é uma tradição. Eu vejo isso como uma tradição, né? Não que isso é errado, tá? Não estou fazendo apologia a isso, não. Porque às vezes a pessoa pode olhar para o cara tá... Não tá criticando, né? Não minha criticando, tradição. mas é uma tradição, é um tipo de tradição. Só que, cara, a tradição, às vezes você vai falar de Deus para as pessoas, e até por elas terem uma crença em algumas outras coisas, porque quando a gente fala de tradição, a gente não está falando do evangelho. A gente está falando de todas as religiões. E todas as religiões, aliás, nós estamos falando não é que nós não estamos falando do evangelho. Nós estamos falando de todas as religiões. E todas as religiões, ela tem uma certa tradição, sim. Né? Então, cara, a tradição, ela tira de lado a crucificação. Por quê? Porque, o que eu faço, meu Deus? O que eu faço para obter a vida eterna? Cara, não tem nada que você faça. Não há mais nada que você precise fazer. Cara, Jesus veio e morreu por nós. O sacrifício perfeito. É o sacrifício perfeito. E as pessoas precisam entender isso, cara. Precisam entender isso. Quem é Jesus, na verdade. Porque hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa, fala, cara, você acredita em Deus? Eu acredito em Deus. Mas a pessoa não sabe quem é Jesus. Porque, cara, Jesus, você não consegue entender ele de ouvir falar. Você só consegue entender Jesus, o amor de Cristo, se você viver o amor de Cristo. Sentir. Viver aquilo ali. Porque senão, cara, não faz sentido. Senão vira uma tradição, uma religião, né? E eu estou dizendo tudo isso, cara, porque como, né, ele fala muito aí de deserto e tal. E, cara, o deserto, ele é o maior aprendizado. É na tribulação. Esses dias eu estava orando, de verdade mesmo. Não estou aqui fazendo graça, não. Eu estava orando, comecei a orar e veio um negócio tão forte no meu coração que eu falei, nossa, Deus, então vamos fazer o seguinte. Quando eu estou orando e pedindo algo, até beleza, eu sei que o Senhor ouve as orações de um justo, mas eu vou pedir tribulação nessa parada.
Porque se na tribulação é que o Senhor está ali carregando a pessoa no colo, o que eu mais quero é estar o mais próximo possível do Senhor. Como está mais próximo possível do Senhor? É na tribulação. A Bíblia fala, a Bíblia é clara que é na tribulação que a gente vai aprendendo ali, né? Vem a perseverança, né? E vem a intimidade, que é muito importante. A intimidade, cara, desde que eu me converti em 2013, eu nunca fui tão íntimo com Jesus como eu tenho sido hoje, cara. Cara, eu levantei um altar na minha casa, um altar, eu nunca fiz isso na minha vida, eu sempre tive a Bíblia li a Bíblia como um livro, sempre li a Bíblia como um livro, abri a Bíblia ali e falava, deixa eu ver o que eu vou ler aqui, Mateus, vamos lá, e queria saber o que aconteceu. Hoje não, hoje eu leio a Bíblia como a voz de Deus falando para aquele momento, para minha vida, né? Então, cara, enfim, o deserto ele é isso, ele é um aprendizado, ele é um lugar que a gente tem que se alegrar, apesar de, né, ser bem controverso, né? Totalmente, né? Eu falo igual filho, totalmente. Né? Eu falei para um amigo meu, eu tinha filha, né? E ele não. Ele falou assim, né? Hoje não é mais mulher dele, mas na época era mulher dele. Ele falou, minha mulher tá grávida e tal. Eu falei, você vai ter filho? Ele falou, vou. Eu falei assim, cara, filho é tão bom, mas é tão bom que é ruim. Entendeu? Tipo assim, mas como assim ser tão bom é ruim? Porque você ama tanto que você sofre. Sim. Você sofre por aquele amor, entendeu? Mas é ruim? Não, é bom demais ter filho. Eu falo, cara, minha filha é o amor da minha vida e tudo. Mas eu falo assim, cara, é tão bom, cara, mas é ruim, que eu falo assim, porque você sofre pelo amor. Cara, e é muito dói. louco. Eu costumo dizer uma frase, eu falo assim, que o preço do amor é a vida de quem ama. Tá ligado? Porque assim, e você vê que Jesus prova isso, né? O preço do amor é a vida de quem ama. Cara, ele amou tanto que ele teve que se entregar. Cara, e a gente que ama acaba pagando com a nossa vida. Quem que nunca se apaixonou? Cara, quando você se apaixona, mano, aquilo custa sua vida, velho. É um bagulho muito louco, né? Então, assim, se você me ama, é um problema seu, cara. Sabe? Se você me ama, é um problema seu também. Quem disse que eu tenho que corresponder a esse amor? Então, o preço do amor é a vida literalmente de quem ama. Cara, e você amar e você ter um filho é a coisa mais louca que tem. É que você falou, cara, vai ter um filho, mano, é tão bom que é ruim. Porque assim, porque vai chegar num momento que não é só amor. Porque todo amor exige um sacrifício. E aí, mano, que é a coisa mais top, né? Porque Jesus, ele fala, quem quiser vir após mim, mano, vai ter que negar a si mesmo, tomar a sua cruz, e me seguir. E assim, é muito doido, né? Porque assim, as pessoas falam, eu amo a Deus, eu amo Jesus, cara, eu carrego o símbolo de Jesus, tem escrito na camisa, cara, eu carrego uma pulseira escrito Jesus. Mas assim, não é só o amar, sabe? O evangelho, ele é simples, mas ele tem as suas vias de regras. É porque o próprio Deus fala assim, né? Jesus fala assim, se alguém me amar, vai ser amado pelo meu Pai. Olha que louco, se alguém me amar, vai ser amado pelo meu Pai. Aí todo mundo fala, Deus ama todo mundo. Não, mano, Deus não ama todo mundo, cara. Deus ama quem ama o filho dele. Cara, e de verdade, se não amarem meu filho, na boa, eu não vou amar, cara. Entendeu? Eu sendo pai, eu falo assim, se eu ver alguém maltratando meu filho, cara, já era, perdeu meu amor. Cara, e Jesus é o mesmo esquema, né? Jesus fala assim, se alguém me amar, vai ser amado pelo meu Pai. Aí que é legal, cara, o preço do amor, mano. Então, você vai ter que amar o Senhor. E aí, amar Jesus também não é tipo assim, mano, eu amo Jesus porque ele é um cara legal, eu curto a história dele, mano, você é um admirador. Amar é outra parada. Porque o preço do amor é a vida de quem ama. E ele fala assim, mano, quem me ama, obedece às minhas palavras. E aí que entra a dificuldade, né? Porque obedecer às palavras de Jesus, às vezes a gente fala assim, né? A gente só fala isso daqui, se a gente só falar isso aqui e deixar vago, a pessoa fala, mas eu amo Jesus e eu faço o que ele quer. O que você faz? O jovem rico lá, Jesus falou pra ele, né? O que eu faço pra obter o reino, né, dos céus, né? Jesus falou, você honra seu pai e sua mãe. Isso eu já faço. Então beleza. Ama o seu próximo. Também faço. Então você não pode roubar, não pode adulterar. Não, mas isso eu faço eu também. Eu toda a lei. Tranquilo, eu tô dentro. Você tá dentro? Então fala o seguinte, vende tudo que você tem e dê aos pobres. E me segue. E tocou na ferida dele, né? E aí, cadê o amor? Aquele menino amava ou não? Né, mano? Amava ou não? Ele amava, mesmo seguindo as leis de Moisés. Ele amava Jesus ou não? Não amava.
Porque na hora que tocou Porque na foi ferida... colocado à prova, porque né? quando você ama... Se tocar cara, naquilo, se a sua filha, tocar se a sua naquilo- filha precisar... Ó, se a sua filha precisar da sua vida, que é o mais importante para todos nós, é a nossa vida. Mais importante qualquer outra coisa. Depois de Deus, depois de Jesus, é a nossa vida. A coisa mais importante. Se a sua filha precisar da sua vida para continuar vivendo, você dá a sua vida por ela? Você dá pela sua filha? Sim. Eu dou pela minha. Entendeu? Isso é amor. Isso é amor. Cara, Tocou na nossa ferida, no maior Agora, bem que a gente eu falo tem. pra você o que Deus fez. Entregou seu filho. Ele amou. Imagina agora, você se coloque na situação. Você entregar o seu filho por amor a... No caso, Deus fez isso por nós. Então é um conjunto, né? Mas, por exemplo, imagina você entregar o seu filho por amor a uma outra pessoa, um outro ser. É doído? É Você tem que doído. amar muito? Tem que ser um amor muito forte, porque eu falo pra você, pode ser por quem for que seja, falar assim, você entrega a sua filha hoje, a vida da sua filha hoje, por aquela pessoa, por aquilo lá, é doído? É doído. Tem que amar É, e como eu tava falando- incondicional, o que eu falo. É só amor de Não, Deus, mas, porque é, Deus mas nos é só amor de Deus. Isso porque, aí nós, então, é só nós amor não de somos Deus. capazes Isso para que eu tô falando. Olha o amor que O Deus amor nos de tem. esse Deus, amor- cara. Esse amor. Porque se você se pôr, não tem como se pôr no lugar de Deus, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas só para entender uma referência do quanto Deus nos ama de entregar o seu próprio filho. Porque eu falo, na situação agora, que a gente ama o nosso filho, que nós damos a nossa vida por eles, mas você entrega a vida dele por outra, mas, Sim. daí mudou a conversa. então, você Essa tá muda falando a isso daí conversa, e eu né? falei, né? Não, isso aí é só por Deus. Pelo A amor de gente não Deus. é capaz, né? Mas e Abraão? Abraão, Deus pediu e ele Entregou o filho levou. dele, E ele ia entregar, entregou. Meu, mas assim, Ele, a gente na tá verdade, ele não ia entregar, ele entregou. É que Deus mandou ele parar. Para. Ele proveu. Ele fez o Porque, que Deus né, mandou. Porque não seria o sacrifício perfeito ainda. Então né? aí, ó, isso é uma grande oportunidade de falar do amor para Deus. Quem que ama a Deus dessa proporção Cara, aí? que nem eu tava falando sobre o preço do amor, né? O preço do amor, ele é a vida de quem ama. Eu acho muito legal isso porque... E todo amor resulta em aliança. Cara, você começou a amar uma garota... A ideia Qual é que é o casamento. resultado? Casamento. Né? Você ama alguém e você cria uma aliança com essa pessoa. Cara, e o próprio Deus, ele cria uma aliança com o homem. Com essa condição. E aí a gente vai, cara, para aquilo que é... O Thiago trabalha com casamento, e você também já trabalhou muito tempo com isso também. Os votos do casamento que são muito doidos, né? Amar na saúde, na doença, na prosperidade, na diversidade, né, cara? Na pobreza e na riqueza. Então, é muito doido isso aí, porque assim, o amor nosso pelo Senhor tem sido provado por isso. Cara, eu passei por situações na minha vida e por desertos que eu falava assim, Deus, de verdade, dá vontade de largar tudo, mas eu te amo, eu tenho uma aliança contigo. Cara, e eu não abandono o Senhor. Então eu teve situações que o Senhor espremeu e realmente, cara, os votos do casamento, os votos da aliança foram colocados em xeque, porque eu permaneci com o Senhor, cara, quando eu estava muito bem, mas também quando eu estava muito mal. Então, cara, quando a minha saúde estava legal, beleza, eu tô pregando, cara, fazendo visitas, orando pelas pessoas, cantando, tocando, tá tudo legal. Cara, o dia que eu caí dentro do hospital, eu não neguei o Senhor. Os dias que eu fiquei internado, passei por uma enfermidade, foram os dias mais doidos, onde eu provei meu amor por ele. Eu disse assim, é na saúde e na doença. Cara, e as pessoas que passaram por mim, cara, elas olhavam para mim e falavam assim, cara, você não tá triste? Eu falava, não. Esse é um processo, faz parte do meu aperfeiçoamento. Aí eu tive momentos da minha vida onde eu estava no top da profissão, com vários negócios fluindo, cara, e eu estava bem, servindo ao Senhor com alegria. Cara, mas teve um dia que quebrou. Chegou o dia do fracasso também. E nesse dia, Jorge, você abandonou o Senhor? Não, cara, não abandonei o Senhor, porque eu tenho uma aliança de amor com Ele. Cara, e assim, o meu amor nunca será comparado ao amor do Senhor. Cara, mas eu tenho provado o amor do Senhor quando eu permaneço nele, cara. É essa parte mais gostosa que tem, Tiagão, a gente permanecer no Senhor com prova de amor. Mas eu falo pra você assim, eu não reclamo, né? Não tô murmurando, só tô contando, né? Mas a situação financeira que eu passo hoje em dia, não vou dizer pra você que é pior, que é ruim, porque não tá sendo assim também, porque minha esposa tem trabalho, tem tudo. Mas eu tô falando da estrutura, da saúde financeira da minha empresa. Tá difícil. Eu trabalho com evento. E que evento que tá acontecendo? Não, é uma crise mundial, né? Evento nenhum tá acontecendo, principalmente casamentos, né? Isso desde março do ano passado. Aí você fala assim, como é que tá a situação então na empresa, então, se desde março não tem evento? Tem um pingadinho ali, uma coisinha aqui, é só Deus, né? Então tem hora que você cai ali, mas eu falo pra você, Deus,
eu tenho certeza que você falou, Deus tá me preparando para algo. Então esse deserto que eu passo hoje, eu tenho absoluta certeza, é um aprendizado, uma construção sobre a rocha do que é por vir. Porque a hora que vier coisas boas, fartura, que eu falo assim, coisas prósperas, eu vou saber reconhecer a glória de quem é, para quem é e de quem é aquilo tudo. Então, para não deixar me abalar, tipo assim, porque o dinheiro, na realidade, a situação financeira próspera, né, a situação financeira boa, empresa boa e tudo bem, se você não tiver na rocha, você pode cair. Primeiro o vento derruba. Chegou o dia da tempestade, como fala a parábola, né, cara? E veio o vento, cara, e não derrubou. E veio as chuvas e não levou. É o que você está vivendo nesse momento, né, cara? O momento onde o Senhor está mostrando onde estão os seus alicerces, né? Porque toda essa dificuldade, cara, ela abala as estruturas, mas elas não podem abalar o nosso alicerce, que é Cristo, mano. É fundamento. Exatamente. Mano. Isso aí não vou largar a mão. Eu posso estar, como diz, aonde estou, na riqueza, na pobreza, mas estarei com quem tem que estar comigo. E assim, e o mais legal é que você, como um empresário, né? Hoje a gente falando como um empresário, você se tornou um palco da glória do Senhor. Quantas pessoas estão olhando para você e não estão te vendo desesperado? Sim. Porque, quanta gente entrou agora, o mercado do álcool, não só o álcool gel, cara, mas o álcool como bebida, minha esposa medicamentos, cara, as farmácias. A gente passa nas avenidas aqui, e tem mais farmácia do que casa. É um negócio assustador. Aí você, como um cristão, porque é inegável, cara, quem olha pra você não precisa nem abrir a boca. A gente olha pro Tiago e fala assim, mano, o cara é de Deus, não tem como. Você olha pra ele, você vê a luz de Cristo. Nesse período, você permanecendo, as pessoas olham e falam, mano, o cara tem uma fé. Cara. E as pessoas vêm perguntar, por que você tá fazendo nesse tempo? E aí você fala, cara, eu continuo confiando. Festa. Tô fazendo festa. Aqui, ó, isso aqui é lá, Moisés, lá, é Êxodo 5:1. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa, na onde? No deserto. No deserto. Mas eu falo assim, eu acordo, olha, nesse 1 ano, de março a março, praticamente, né? Sim, eu também abril, mas estou falando março a março, 1 ano sem trabalho, sem evento, não vou mentir que eu não recebi nada de reais, que é mentira, algum dinheiro foi entrando, algum trabalho surgiu no meio do caminho, mas não era o que a minha situação e a empresa precisava e que sempre estava acostumado, né? Foi bem diferente. Mas em nenhum momento eu fiquei murmurando, reclamando e as coisas foram indo, mas eu nunca deixei de dormir uma noite. Nunca precisei de um remédio para dormir, para descansar, para poder ficar tranquilo. Jamais, até esse presente momento, eu falo, até hoje Deus cuidou. Então, assim, e continuar cuidando. Então, eu falo para você, eu glorifico isso a Deus toda manhã. Primeira coisa, versículo do dia que eu leio, eu falo para Deus, antes de pegar meu celular para ver o versículo, eu falo, Deus, fale comigo, o que você tem para mim hoje, para falar comigo. Eu vou, tiro aqui, leio e tal. E agradeço pelo meu sono, pelo meu descanso e pelo meu dia que está por vir, né? O dia que está amanhecendo. Por quê? Eu agradeço todo dia meu descanso, de eu poder estar passando, não eu, mas o mundo todo por essa crise financeira, crise de saúde, e eu estar podendo ter essa paz dentro de mim. Sim. E poder dormir, deitar e dormir. E como diz minha esposa, 3 minutos dormindo, eu deito, apago, durmo mesmo, não passa um número de R$1 na minha cabeça, como já aconteceu anos atrás, onde eu passei também por uma situação, mas foi diferente, que eu tinha muita preocupação com dinheiro. Eu acordava de madrugada e ficava calculadora, número, tentava deitar para dormir, não conseguia dormir, pensava, não, mas se eu fizer isso, e número de novo, e eu pensava, não vou passar por isso, não vou conseguir passar, agora vai explodir. E tô aqui, isso faz 4 anos atrás. E tô aqui, então eu falei, até brinco, se Deus cuidou naquela vez, não tem mais o que faça. E agora eu pensei comigo, né? Nunca passarei pra coisa pior. E agora foi 1 ano sem trabalho, eu falei, cara, passei por isso, não tem mais. Cara, Deus nunca falhou e Ele não vai inaugurar na sua vida, né? Essa é a questão, né? Então. E é a paz que excede todo entendimento, né, mano? Essa paz que excede todo entendimento, cara, ela é muito clara. Eu acho que é um versículo muito, muito ousado, né, mano? É um versículo muito incisivo. Ele fala, que a paz que excede todo entendimento, é todo, cara. Ou seja, assim, mano, não tem logística, não tem estatística, não tem o que explique. Cara, essa paz que excede todo entendimento, ela tá acima. Então, nos dias de desespero, a gente descansa como Jesus descansou. Cara, a tempestade chegou, cara, e Jesus dormindo na proa do barco.
Os discípulos todos muito loucos, assustados, foram lá acordar ele, mano, acordaram ele e falaram assim, calma aí, eu vou colocar um chinelo aqui ainda, mano, eu acredito que você deve ter dado aquela espreguiçada muito top. Meu, porque o reino de Deus, mano, ele não é visível. É um reino invisível que habita dentro de nós. Então pode cair tudo à nossa volta, a gente permanece no Senhor. Cara. Mas cara, eu falo assim, tem hora que eu mesmo penso, ou alguma pessoa fala, nossa, mas como é que vai ser, que não sei o quê. Eu falo, cara, até hoje eu tento fazer assim, nossa, como é que vai? Não sei. Entendeu? Largo pra lá, deixo, confio e faço o meu dia, faço hoje pensando no hoje, faço amanhã pensando no dia. E o mês que vem cabe a Deus o que ele tem, porque assim, já aconteceu várias vezes comigo já sobre isso, falando na parte financeira, que eu até oro para que Deus, eu falo para Deus assim, Deus, que os meus problemas sempre continuem sendo financeiro, porque de todos os problemas que eu vejo, familiar, saúde, o dinheiro é o problema mais fútil, é o problema mais fácil de resolver. Superficial, né, cara? Então assim, você tem, não tem, e assim vai. Saúde, sim, eu falo, cara, é difícil. Então, eu falo para Deus, Deus, se tiver que um dia me passar por tribulações, que seja dinheiro. Problema, dor de cabeça, de preocupação, dinheiro, que seja sempre esse. Me mantenha isso daí, porque minhas preocupações sempre sejam essa. E o restante, tudo E é legal, né? Você falando isso aí, né? Pode falar. A palavra fala assim, meu, que onde está o seu tesouro, está o seu coração, né? Cara, e esse não é o seu tesouro, mais do que comprovado, porque, meu, a galera hoje, nessa situação, nessa crise, é que a gente está vendo, meu, onde está o tesouro de cada um. Sabe? Mas é verdade. Você vê que se você falar agora, pouco, você falar alguma coisa aqui. Não, pode seguir seu raciocínio. Não, pode falar. Não, é porque é o seguinte, quando a gente tem um problema, vamos dizer assim, um problema na vida, seja financeiro, seja de saúde, seja qual for, o caso do Thiago, uma vez a gente conversando, cara, e esse problema acaba causando uma dor lá, porque a gente é ser humano, então no fundo a gente fica com aquela dor, aquela ansiedade, mas vamos chamar de dor. Puta, é uma dor, mas existe a dor do fracasso e existe a dor do crescimento. Elas são muito parecidas, porém, eu creio que assim, muitas coisas que estão acontecendo nesse momento, nesse tempo de caos, porque nós estamos vivendo um caos, né? Principalmente na área da saúde. É um caos mundial isso daí. E, cara, mas eu creio que muitas coisas, como até é o nome você colocou lá como nome na descrição lá do vídeo do Pipo, Deus está parando movimentos para restaurar alguns fundamentos na vida de muitos. Sim. Então eu creio que o caos, cara, ele traz... nós estamos parando, eu parei alguma coisa, eu estava fazendo algo, eu estava vivendo de um jeito e hoje eu estou vivendo de outro, ele vivia de um jeito, está vivendo de outro. Cara, eu creio que Deus parou, falou, chega, cara, até aqui a gente veio, daqui para frente nós vamos restaurar fundamentos. Literalmente, a gente começou falando sobre tradição, religião, né? Cara, esse lockdown, mano, ele provou quem realmente era um cristão e quem realmente era um religioso. Sim. Porque, mano, como é que eu funciono sem um templo? Como é que eu funciono sem a minha tradiçãozinha de todo domingo? Cara, agora é que nós estamos vendo os verdadeiros filhos de Deus, tá ligado? As pessoas... Os adoradores. Meu, porque assim, não tem como. Meu, fechou a igreja e agora? Mano, agora que você sabe quem é o corpo de Cristo ou não, tá ligado? Eu gosto muito de falar do corpo de Cristo, a gente comenta muito, eu e o Rafa, a gente conversa muito sobre o corpo de Cristo. Mano, a palavra fala assim, meu, porque vocês não discernem o corpo, né, que é a palavra, quando fala da ceia, porque vocês não discernem o corpo, tem muitos entre vocês doentes. Cara, porque a galera acha que o corpo ainda é um pão e é um vinho. E isso é só o símbolo, é só a simbologia. Cara, e o corpo de Cristo, mano, tem a ver com o meu irmão, com aquele que porta Cristo, tá ligado? Então, mano, o corpo de Cristo que eu preciso para que eu não esteja doente, principalmente numa situação como essa, é da medida de Cristo que você tem. É da medida de Cristo que o Thiago porta. E, cara, e às vezes a medida que ele tem é aquela que vai sarar uma área da minha vida, é te ouvindo. Então, talvez alguém assistindo a gente agora... precisa de uma cura na vida financeira, precisa de paz no momento que está vivendo. Cara, e ouvindo o Thiago contar da confiança dele no Senhor, cara, tá sendo curado agora, porque ele, tá experimentando realmente de uma parte do corpo de Cristo, né, mano? E eu vejo que, literalmente, cara, que essa crise, cara, que vem pela permissão do Senhor e não da vontade do Senhor, eu não vejo como a vontade do Senhor, mas como uma permissão pelo rumo que a humanidade tomou, cara, ela realmente tem cooperado para o bem daqueles que amam a Deus e vivem para o seu propósito. Sabe, onde nós estamos experimentando hoje das casas. Hoje a gente sabe quem saiu da nossa rotina,
que se importa comigo ou não, que é alguém que me liga, alguém que me manda uma mensagem, cara, e saiu. Então quebrou até a tradição daquele amigo do futebolzinho, final de semana, nossa, aquele cara era meu amigo. Mano, se parou o futebol faz um ano atrás, o cara nunca mais ligou pra você, era seu amigo, entendeu? Nossa, mas era meu colega, não sei o quê. Meu, faz um ano que não tem culto presencial, e aí, nossa, era meu irmão, era seu irmão, quanto tempo que você não fala com ele? E aí a gente começou a entender hoje quem é o corpo de Cristo, onde está o verdadeiro amor, é muito Cara, legal. você falou aí do corpo de Cristo, eu lembrei de uma fala do Luiz Hermínio, uma pregação dele. Ele estava numa situação num outro país e ele começou a ter muita dor no braço, dor no ombro. E ele, nossa, o que é isso, né? Por que eu tô tendo essa dor e tal? E ele falou, vou no médico. Ele estava em outro país, chegou no médico lá. Não, daí ele veio embora pro Brasil e falou, vou chegando no Brasil, eu vou no médico, né? Vou lá, vou ver o que é isso aqui. Chegou no médico, o médico explicou para ele o que ele tinha e tal, e falou para ele, olha, isso aí a gente vai tratar na base da injeção. A gente vai dar uma injeção em você e beleza, você vai sarar isso aí. Aí beleza, ele chegou na primeira consulta, chegou e foi arrancando a camisetinha para tomar a injeção no braço, né? O problema é que no ombro, o cara falou assim, não, é no glúteo que eu vou dar a injeção. Não, doutor, mas onde tá doendo é aqui. Não, mas é aqui que eu vou dar a injeção. Mas se a dor é aqui, porque o senhor vai aplicar aqui. E, cara, isso daí, fazendo uma analogia, trazendo para o corpo de Cristo agora, sim, cara, a gente tem que tomar o remédio pelo corpo que está com problema, cara. Porque nós que conseguimos manter, conseguimos... Eu passei por uma fase difícil, que eu acabei me afastando da igreja e tal, você sabe disso, e você estava ali do meu lado, a gente nunca perdeu, a gente pode ter perdido uma afinidade de andar junto, lado a lado, fisicamente, mas sempre estávamos nos falando, conversando, e Roger, como é que você tá? E aí, o que você me conta e tal. Cara, então você sempre estava ali cuidando, e daí, tá tudo bem? Como é que você tá? Vamos pra igreja, né? Você tava sempre falando, vamos e tal. Cara, então a gente hoje tem que ser isso. Igual você tá falando dele falando isso daí de parte financeira, uma pessoa que pode estar ouvindo, pode estar sendo curada. E realmente, nós temos que ser, com a semana passada a gente tava falando muito disso, nós temos que ser, cara, pessoas ligadas a Cristo para poder ajudar outras pessoas que estão passando por problemas, seja ele qual for, por parte de doença, às vezes a pessoa não está nem doente, a pessoa não tem um problema de saúde, a pessoa não tem um problema de relacionamento, a pessoa não tem um problema de financeiro, não tem nada, mas está afastado do Senhor. E dela estar afastado, aí está todo o problema. Todo o problema está aí. Então eu vejo muito isso, cara. Nós, nesse tempo, por isso que eu estou falando que Deus parou os movimentos para restaurar alguns fundamentos. E eu vejo que nesse momento a igreja, cara, algumas, né, tem se levantado, mano. Tem se levantado, feito coisa que nunca fez, sim, ido dentro de hospital e orar, coisa que você mesmo pôde testemunhar para mim. A galera tá vindo na porta, a galera do hospital falou, mano, cai para dentro aí. Mano, entendeu? Coisas que não acontecia quando estava tudo muito bem, tudo parado. Tá tudo indo perfeitinho, né? Igual você falou no começo. Quando tá tudo bem, e daí? Quando tá tudo bem? Mas é aí que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente tá passando um deserto e no deserto a gente tá ali, né? Que nem o povo do deserto. Tava no deserto, maná caindo, a nuvem de fogo, a nuvem durante o dia cobrindo eles e tal. Mas quando eles chegavam lá, num lugarzinho que estava bom para eles falavam, não, vamos adorar aqui vamos adorar outro Deus aqui, vamos fazer do nosso jeito, né? Então, mas isso é muito importante, cara. Meu, e assim, eu vejo assim, como nós somos respostas, né, cara? E a igreja por muito tempo, os cristãos por muito tempo, eles foram um questionamento. Porque, meu, é tanta teologia e é tanta coisa que os caras colocaram, Thiago, que as pessoas falam assim, meu, tá difícil, como é que eu acesso esse Deus? Como é que eu acesso? Como é que eu oro, né? Meu, e na verdade, a igreja que era para ser uma resposta, ela se tornou um questionamento. Porque, meu, se fala tão difícil, é tão difícil falar, de expressar, são tantos termos, tanta terminologia, tanta história, cara, que as pessoas falam assim, meu, não quero viver isso. Entendeu? E a igreja, ao invés de se tornar resposta, se tornou questionamento para muita gente. Cara, e hoje eu vejo um evangelho muito mais simples. Sabe, nós não perdemos o temor, cara, mas nós estamos deixando para trás o véu que a religião veio costurando, cara, e liberando o acesso a Cristo, liberando o acesso ao Senhor, né, mano? A religião, ela fecha o véu totalmente de novo, né? Ela costura o véu de novo. Costura, né? Total. Fecha ali, aqui não, aqui você só entra se você tiver do jeitinho, né? Se você tiver de terno, né? Igual o Pim falou. Se você tiver aí com sapato, se você tiver com o cabelo branco, cabelo comprido, cortou o cabelo. E é muito louco, porque assim, eu vivi isso aí, cara. Eu nasci como eu falei no começo, meus pais eram
pastores já. Meu, e eu nasci em uma igreja, assim, total tradicionalzona, de terno, gravata, mano. Eu tinha coleção de gravata, mano. Era muito louco. Vários ternos, penduradinhos, gelzinho no cabelo o tempo todo. Não podia usar barba. Tinha umas coisas muito loucas assim na igreja. Cara, e de repente eu saí dessa igreja e fui pra outra, mano. E fui pra outras igrejas. Eu passei por alguns lugares e aí eu troquei meu terno e a minha gravata por um boné, fiz uma tatuagem. Cara... E tava totalmente equivocado, mano. Você tem tatuagem? Tem tatuagem então também. vamos acabar o podcast, então. Mas, cara, você falou isso aí, só abrindo um parênteses aí, que é muito importante deixar isso bem claro, porque a igreja que é tradicional, ela também pega o cara de terno. Porque tem um cara que usa terno, que ele quer o lugar dele. Não, eu não quero usar boné, eu não quero... Esse tipo de igreja que hoje, para nós de jovens, vamos dizer assim, né? Eu sou jovem ainda, não sei, você acha que você já passou um pouquinho, né, Rodinho? Você, barba branca, cabelo branco, né? Mas, cara, charme, às vezes o cara que é mais senhorzão, mais de família, ele prefere ir nessa igreja de terno, de gravata, do que ir numa de jovens. Porque ele vai achar que lá ele não vai ser bem recebido. Entendeu? Ou então um peixe fora d'água. É um peixe fora d'água. Ele já é mais de idade, ou alguma coisa assim. Então... E ele vai achar assim, nossa, tô me sentindo um garotão aqui, um moleque perto do sol de... Sim, tem uns malucos que gostam de virar pirueta. Esse vai lá no Pentecostal. E é muito assim doido assim, porque assim, tem que cara, ter. olha pra você ver os extremos que eu vivi, né? Eu saí do terno e gravata, daqui a pouco eu tava usando um bonezão, cara, e daqui a pouco eu tava com uma tatuagem, aí eu tive a minha fase de Roberto Carlos, cabeludão, muito louco. E nada a ver. Aí você vê que existe, em todos os extremos, existe a religiosidade. Cara, e isso não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com a proposta de Deus pra gente, sabe, cara? Que é essa simplicidade, onde o Senhor fala assim, eu quero o seu coração. Cara, porque se ele tiver o nosso coração, ele tem tudo. Isso aí é preconceito humano, né? Só julgar você. Eu antes de criar o canal... Eu questionava muito isso. Quem sou eu para falar de Deus? Eu ia falar isso, mas depois que você falar isso, eu vou falar. Eu não parava de questionar isso aí. Rafael, mas eu não sou, as pessoas vão assistir, eu não sou um pastor, eu não sou uma pessoa, sei o quê. Mas não precisa ter essa denominação para poder falar de Deus. Pode ser qualquer um, que você falou. Sim. Qualquer um que tem relacionamento, que acredita, que tem fé, pode falar. Pode pegar pro próximo que está passando por um problema e falar da vivência dele com Deus e falar. Só que eu tinha muito isso. Eu falava, meu Deus, eu vou falar de Deus, falar tal. Pastores, pessoas podem assistir e falar, nossa, quem que esse rapaz quem ele pensa que é, né? Quem ele pensa que é para poder falar? Ele não pode falar nada. Cara, e na verdade é muito louco, porque assim, eu vivo já há muitos anos, né, pregando o evangelho. Cara, eu sou um ministro, mas cara, em momento nenhum eu me apresento como um ministro. O tempo todo eu me apresento como um filho amado de Deus em constante restauração, cara, da minha identidade, em constante restauração. E arrependimento, cara, né? E arrependimento o tempo todo. Cara, o evangelho ele é muito mais simples do que eu apresento. E às vezes as pessoas se incomodam com isso, porque quando eu começo a quebrar as barreiras, eu começo também a dar liberdade para que as pessoas acessem e não passem mais por mim. E o evangelho se tornou realmente um produto, onde você tem que passar por mim para saber o que Deus tem para sua vida. Sim. Você não pode ter intimidade, você não pode ouvir a Deus. Deus nunca vai falar com você, não. Se Deus não falar com o cara que pregou para você, mano, você não ouviu a Deus. E na verdade não é. Então algumas pessoas se escandalizam e se incomodam, cara, quando você fala de um Deus tão simples. E o mais doido de tudo, porque Deus é amor. Muito simples. Mano, e a Bíblia fala que o elo perfeito é o amor. E o amor, ele não é um sentimento, o amor é uma pessoa, é o próprio Deus. Então, como é que eu falo de Deus? Cara, manifestando o amor, sabe? Aí o Thiago falou que, cara, às vezes eu não me sentia, né, à vontade. As pessoas falam assim, mas você vai falar de Deus, cara, você não é um pastor, você não é isso, não é aquilo. Cara, todos podemos falar. A Bíblia fala assim, Jesus fala assim, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo, cara, todo, não existe, tipo assim, um caminho, não existe, cara, uma regra, uma via de regra, cara, é todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, cara, então assim, de repente, eu nunca orei, alguém que tá ouvindo agora esse podcast, alguém que tá assistindo, fala assim, mano, eu nunca orei, nunca falei com Deus, mano, a palavra fala assim, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Entendeu? Então, a primeira coisa, assim, é que o elo perfeito, que é o amor, cara, seja manifesto no coração das pessoas, sabe? É você falar assim, Deus, eu quero você dentro de mim. Cara, e se o Senhor tiver o seu coração, Ele tem a sua vida. E se você for entregando todos os dias o seu coração ao Senhor, Ele te transforma e Ele te convence de dentro para fora, que é o que a palavra diz, que o Espírito vos convencerá, sabe? Então, mano, se o Espírito me convence, por que a gente insistiu
tantos anos insistimos, cara, em colocar as pessoas no lugar, em aprumar as pessoas. Não, cara, eu só preciso manifestar o amor e deixar, cara, que de dentro para fora o amor se manifeste e essa pessoa seja aperfeiçoada em amor, como a palavra diz, tá ligado? Cara, Jesus, quando ele começou o ministério dele, resumindo tudo isso aí que vocês estão falando aí, o Tiago com medo, né? E realmente ele falava, não, mas eu não sou um cara muito entendido de Bíblia. Pedro era entendido do quê? Pedro tava lá, Mano. lavando As redes? lavando a redinha, jogando. Cara, Deus, se fosse assim, Jesus podia chegar e falar: nossa, deixa eu ir lá no Sinédrio, dar uma olhada lá pra ver quem que é os top lá, pra me chamar esses caras, mano. Que eu quero uns caras top do meu lado, que manje mesmo da presença, né? Cara, e a parte gostosa do evangelho é que ele fala assim, considere o seu próximo maior que você. É sempre considerando o próximo. Então, eu preciso sair desse lugar onde eu falo assim, cara, quem que sou eu pra falar? Porque vão criticar, vão questionar alguma coisa. E, na verdade, quem está criticando e quem está questionando é alguém que já não está vivendo a palavra, que diz que eu tenho que considerar meu próximo maior do que eu. Exatamente. Entendeu? No reino, cara, todos somos iguais. Ele não olha para você por aquilo que você tem, por aquilo que você conquistou, mas ele olha para todos como filhos, cara. Cara, a Bíblia fala que todos, não sei se todos, tá? Mas até onde eu sei que, se não for todos, é a maioria dos discípulos de Jesus eram eruditos, cara. Não sabia nada, nem ler, nem nada. Não tinha noção de... Não sei se não sabia ler, né? Aí eu já não... Tô exagerando já só um pouquinho, só pra ficar, né? Pra pessoa perder o medo aqui. É quase a margem de erro do Datafolha, né, mano? Como diz, o cara começa a falar... Não, quase a margem de erro da Datafolha nas eleições, né, cara? Mas não sei se não sabia ler, mas na verdade eles não tinham noção nenhuma da palavra de Deus, né? E já os caras do Sinédrio eram aqueles caras religiosos, os caras que tinham ali a Torá, né? Acho que não, naquela época era a Torá, né? Não era a Bíblia, né? Na época não era a Bíblia, era a Torá, né? Conhecia aquilo ali de cabo a rabo, os mandamentos e cumpria os mandamentos. A parte mais divertida do evangelho de Jesus, cara, é que ele não falou pros caras assim, ele falou assim, mano, agora você tá formado, você pode vir comigo. Não, ele pegou quem tava trabalhando e falou assim, me segue. Acabou. Então, mas aquele que me segue, ele foi fazer o quê? Viver na prática. Foi viver na prática. É isso aí. Não foi teoria, não foi assim, vou te entregar um livro. Você vai estudar. Vai estudar isso daqui, estuda tudo. Depois eu venho, faço uma prova se você está apto, e daí a gente vai sair para pregar, para falar. Não, ele falou, me segue. Por quê? Você vai aprender no meio do caminho, na prática, né? O cara ia vivendo aquilo e falando, caramba, o negócio é assim, assado, e vou levando a palavra. Então, assim, esses que ele falou, me segue, foi realmente... viver tudo aquilo na prática e não só e é muito louco porque e lá assim, lá tinha pescador, cobrador de impostos, né? Tinha sem fé, Tomé sem fé, né? Totalmente sem fé, né? Se ele voltou mesmo, eu tenho que ver ele. Incrédulo, tava no meio. Totalmente incrédulo. E faz parte, cara. Cara, Jesus veio para mostrar pra gente. Jesus veio mostrar pra gente que, cara, o evangelho ele é muito simples. A gente é que dificulta, é que faz sabe? Faz um e a gente tem os contrapontos, né? Porque alguns discípulos andaram com Jesus. Mas depois de Jesus, depois da morte e ressurreição, vieram mais discípulos, né? Incluindo aquele que veio e substituiu Judas. Então, os discípulos continuam, né? E, cara, esses que vieram depois, eles não caminharam com Jesus, mas eles tiveram uma experiência de dentro para fora. Cara, um dos maiores dos apóstolos é Paulo. Cara, Nossa, e Paulo é fantástico. Ele não conheceu Jesus e ele fala assim, a ninguém mais eu conheço segundo a carne. E é um dos versículos que eu mais gosto. Ninguém mais eu conheço segundo a carne, nem a Cristo, mas segundo a revelação do Espírito. Então, mano, eu conheço as pessoas a partir de Cristo. E Paulo teve uma revelação do Cristo de dentro para fora. Então, essa é que é a loucura, cara. Quando eu permito que o Senhor habite em mim, de dentro para fora, ele manifesta. A palavra diz assim, né? Que o Espírito vos ensinaria todas as coisas. Então, cara, é o Espírito que vai nos ensinar. Às vezes você, Rafael, vai falar alguma coisa, cara, que você nunca ouviu. E você fala, mano, de onde que veio isso? Cara, o próprio Espírito te ensinando. E de repente você vai procurar nas Escrituras e aquilo está escrito. Você fala, cara, um dia Deus já me falou sobre isso. Cara, tudo que nós temos escrito em papel, nós temos escrito dentro de nós, cara. E isso aí, quando nós permitimos que o Senhor flua através da gente, isso se manifesta. E a gente vai falar de coisas que a gente não sabe, mas que vem de uma sabedoria de Deus, que foi o que a gente conversou aqui antes de começar, que eu estava falando assim, talvez eu não tenha o conhecimento para dar uma aula, mas eu tenho sabedoria de Cristo.
né? Que parte de mim, cara. E isso aí é vida, né? Por isso que fala assim, meu, que a palavra mata, mas o espírito vivifica. Porque a palavra sem o espírito, ela é uma literatura. Ela é literatura. Ela é tão boa quanto qualquer livro escrito por qualquer pessoa. Meu, mas o espírito da revelação na palavra é que faz toda a diferença, né, mano? Senão seria apenas história, né? Cara, mas será que não é a igreja propriamente que mistifica Deus, cara? Porque é o seguinte, você vai na igreja, recebe uma palavra lá, né? De um pastor, de um cara legal, o cara pregou, pô, foi legal, barará, beleza. Só que daí a pessoa sai ali da igreja, ou até mesmo ali dentro da igreja, e a pessoa, ela, principalmente quando a pessoa é uma nova convertida, cara. Eu falo isso por mim, um novo convertido, uma nova convertida. Cara, a pessoa tem uma religiosidade muito grande, que daí a pessoa quando se converte, quando eu falo converte, não é que muda de religião. Converte é porque conhece a Cristo, né? Cristo dá aquele toque que todo mundo que se converte sente, nossa, Jesus me pegou. Sente aquilo ali e vai para a religião dela, seja para qual for, né? Vamos dizer assim. Cara, o que acontece? Essa pessoa, ela começa, principalmente no início, tem gente que vai até o fim da vida assim, mas o que acontece? A pessoa fala assim, cara, eu não vou mais na sua casa porque você bebe, cara. Então eu não posso mais ter parte com você, eu já não posso mais ter... Cara, e isso acontece dentro da própria família. Isso aconteceu comigo. Eu, quando eu me converti, eu já não queria mais ficar perto de pessoas que bebiam da minha própria família. Eu falava, não, isso aí pra mim não serve mais. Eu não quero mais ouvir essa música. Nossa, essa música aí não presta, cara. Mas você ouviu essa música até ontem, agora a música não presta, por quê? Condenar as pessoas. Eu lembro que eu trabalhava com casamento, ele quase não queria ir mais na festa do casamento, porque lá tocava músicas que... não era... É verdade. Eu falei, pô, mas você tá trabalhando, você não tá... mas pô, essas pessoas ficam ouvindo essas músicas dançando até o chão. Uns crentes lá, irmão, uns crentes dançando até o chão. Mas eu falava, cara, mas não encara isso que você tá ali, você tá a trabalho, né? Que eu falo, a gente tá trabalhando, tem hora que a gente não tem como escolher muita coisa ali. Mas a gente também não tava num algo... tipo errado, assim, errado. Ou, tipo, tava numa balada, né? Tava num trabalho. Tava trabalhando e também, assim, era errado, dependendo dos olhos? Sim, poderia ser errado, mas também não era nada também. Pô, tô num antro do demônio e tô entrando lá dentro pra trabalhar lá dentro. Não era isso. Mas eu falava pra ele, cara, não fica assim julgando também dessa forma, porque senão fica assim, não, olha aquela pessoa, olha não sei quem, olha. Eu falei, cara, você que tá errado dessa forma. Você tá julgando todo mundo que tá ali de uma forma errada. Entendeu? Não, é um equívoco, né, cara? E às vezes um equívoco que nem a própria igreja que coloca. É coisa nossa. Exatamente. É coisa nossa mesmo, uma religião do homem, né, cara? Igreja, de tipo né? assim. Que não é a igreja, mas na verdade, eu vejo vejo assim que são pontos de fraqueza, né? De alguém que saiu de uma condição. Sim. Então, assim, eu gosto da privatização em alguns assuntos. Eu prefiro não terceirizar. Do tipo, mano, porque foi a igreja, alguém falou. Não. Cara, tem coisas que partem da gente. Nós criamos os substitutos, nós criamos os nossos sistemas e as vias de servir a Deus, de prestar o meu culto, entendeu? Porque se não fosse dessa forma, Roginho, agora eu virei crente, eu virei um católico fervoroso, eu não posso mais andar com quem bebe. Eu não quero mais... Tudo bem, você não ir numa balada, você não ir num bar, enfim, isso daí beleza. Se você tá sentindo isso daí, legal. Mas se você deixa de andar com um familiar, deixa de... Cara, tem gente que termina com relacionamento até de casamento. Não tô falando besteira aqui não. Não, eu me converti, minha mulher não se converte e, cara, não dá mais. Eu não quero mais viver com ela. Eu já ouvi isso, embora pareça ser... Né, você fala, não acredito, cara, mas existe, né? E o cara acabou de se converter. São grandes equívocos, né, meu? Então, porque, na verdade, muita religiosidade. Se a gente é chamado para ser luz, cara, luz não é luz no meio da luz. Então, mas e daí como é que você chega? É isso aí, como é que você chega nessa pessoa? Como é que você alcança essa pessoa que tá bebendo lá, que continua fazendo... na verdade, é assim... Né? Não que beber seja... Eu falo beber no sentido do cara que é alcoólico, do cara que eu acho bem relativo. Eu acho bem relativo. O Thiago estava contando aqui, falando dos eventos. Vamos trabalhar em evento. Cara, é trabalho. Uma coisa é quando eu vou para trabalhar. Outra coisa é quando aquilo se torna parte da minha agenda. Entendeu?
Trabalho é uma coisa, a agenda é outra. Então eu não vou pra um baile, cara, onde só tem traição, onde só tem bebida, cara, e coisas que não agradam a Deus e muita imoralidade. Eu não vou para um lugar daquele. Mas se eu precisar trabalhar no lugar daquele, como muitos irmãos trabalham como segurança, o cara trabalha como garçom, o cara trabalha na parte de mídia. Cara, o cara tá lá, mas o coração dele não tá lá, né? Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Você pode estar ali, mas se o seu coração não estiver no Senhor, aquilo não te contamina. Você converte as pessoas ali. Você vai falar de Jesus ali, né? Você vai falar daquilo que está no seu coração. E outra coisa, quando nós, né, fomos transformados. Cara, quem somos nós para julgar, por exemplo, uma pessoa que está indo na igreja e continua... Vamos lá, eu vou ser bem pesado aqui, tá? Porque se eu falar, o cara continua fumando, vai ter gente que vai estar assim, vai falar, mas eu fumo e vou na igreja, qual o problema? Não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Então, continua indo, por favor. Continua indo, porque o Espírito Santo uma hora ele te toca. Mas eu não quero falar do cigarro, eu quero falar do adultério. O cara vai na igreja, mas o cara tá ali adulterando. Só que eu tô falando de adultério especificamente, que adulterar, você pode adulterar, eu posso adulterar sua gasolina adulterada. Adulterar gasolina, né? Então tem muita coisa que a gente pode falar de adultério. Mas o cara tá indo na igreja, mas o cara tá aqui, né? Cometendo um adultério. Quem sou eu, embora eu possa olhar para aquilo ali e falar, cara do céu, você está errado, sai disso, pelo amor... Quem sou eu para falar isso? Jesus vai converter o coração dessa pessoa. Mano, mas assim... E quando ele for realmente tocado pelo Espírito Santo nessa área, o cara, ele mesmo vai olhar para trás e vai falar, meu Deus, como cara, mas pode ser assim? Mas a gente vive... E aí ele vai pedir perdão, vai expor para a esposa, vai pedir perdão, e cara, é assim que funciona. Então, Barone, mas só que, hoje não, acho que desde sempre a gente tem disso, né? A galera é muito não me toque. E as primeiras pessoas que falam assim, só Deus pode me julgar, cara, é o cara mais pecador. Porque, é muito claro, a palavra diz... E até quem não é cristão e nunca leu a Bíblia diz, mano, se você vê uma laranja numa árvore, você vai falar o quê, mano? É uma laranjeira, mano. Então a Bíblia fala que pelos frutos, mano, você vai ser conhecido. Então a galera fala assim, estão me julgando. Mano, não estão julgando, cara, você tá vivendo imoralmente, Você olha pra rede social do cara, você vê, a podridão que tá a vida dele. As pessoas não têm nem vergonha, mas antigamente pecava escondido. Hoje o cara quer expor, mano. Tira uma selfie. Mano, tô pecando, cara. Mais uma paniquete na minha vida. Então, tá mais ou menos assim. Então, assim, a galera que mais peca é a galera que mais fala, ninguém pode me julgar. Entendeu? Se tornou assim, só Deus pode me julgar. Cara, e na verdade... Mas a galera que julga também tá errado. Mas elas São dois errados. Então, mas na verdade, assim, uma coisa assim... É o julgamento quando eu não tô vendo... O julgamento vem daquele que eu não estou vendo. Porque, quando você vai... Eu usaria como a palavra Roginho. Mas quando você vai para um fórum ser julgado por uma causa. Por que você vai ser julgado? Porque não está exposto. Quando você está sendo acusado, advogado de acusação ali o tempo todo, você fez isso, aquilo, tal, nós temos provas aqui e tal, não sei o quê. Cara, ele vai te acusar. Ele vai te acusar. É diferente. Ele vai te acusar até o momento que for comprovado que você é culpado daquilo. Mas se você pegar e falar assim, cara, eu matei, tá ligado? Confesso. Réu confesso. Quando você é réu confesso, já não tem mais julgamento, não tem mais acusação. Sim. Pode ter uma acusação, mas não tem mais o julgamento. O cara confessou. Então, assim, o lance é que, não tem um julgamento como a gente chama. Na verdade, as pessoas começam a ver alguns frutos. Tem gente que gosta de apontar realmente a vida das pessoas. Mas, cara, a árvore ela é conhecida pelos frutos, cara. E qual é o fruto que eu tenho manifestado? O que as pessoas veem em mim? Cara, eu trabalhei um tempo com um aplicativo, né, de transporte. E às vezes, na educação, na maneira de tratar, no devolver um troco, alguém falava assim, mano, você é crente? O cara fala assim, mano, você é pastor? Não, mas da onde que tiraram isso? Uma árvore que foi julgada pelo seu fruto. Uma árvore julgada pelo seu fruto. Então, a gente está vivendo hoje o politicamente correto, ou religiosamente correto, onde tudo é julgamento, onde tudo, tá me apontando, onde tudo estão me discriminando. Cara, tá mó difícil hoje em dia, até para você falar de Jesus, cara. Eu lembro um período que eu mudei assim, de denominação, né? Algumas pessoas falam assim, cara, você mudou de igreja? Eu falo, mano, eu não mudei de igreja, eu mudei de congregação. A igreja é a mesma, é a igreja de Cristo.
tá ligado? Cara, mas algumas pessoas, quando eu postava na minha rede social, mano, Jesus é bom, alguém falava assim, mano, mas quando você tava com a gente, Jesus não era bom, entendeu? Então, assim, hoje as pessoas são tão dodói, cara, são tão dodóizinhas. Se a gente entrar num assunto desse aí, pelo amor de Deus, nossa, as pessoas procuram tá muito chato, cara. Problema procura, você fala uma palavra, leva aquela palavra para outro sentido, e daí fala, o cara tá falando desse jeito, mas eu não tô falando esses dias eu vi na internet, o cara falou assim, eu não gosto de laranja. O quê? Você não gosta de laranja? Não era exatamente isso, mas um exemplo, né? Você não gosta de laranja? Nossa, mas então, peraí, se você não gosta de laranja, você é um você não gosta de fruta. Se você não gosta de fruta, você está totalmente equivocado. É mole? Nossa, você não... O mundo... Ficou muito chato, né? Ficou muito chato, cara. Ficou muito chato. Muito cuidado. E há uma guerra dentro disso, cara. Uma guerra. Tanto falando de... Né, eu falei de uma bobeira agora. Mas, cara, na parte de Jesus mesmo. Cara, você fala uma coisa, o outro vem aqui, já vem. Eu fui no culto agora domingo, o pastor tava falando que ele mesmo ele abriu o jogo, ele falou, cara, eu falei uma frase lá, tem umas galera que não gostou, veio julgar, eu já comecei a bater boca. Então é pra você ver, dentro da igreja, dentro da religiosidade, dentro do cristianismo, cara, isso daí tá afetando tudo, cara, afetou tudo esse... Sempre vai ter. Nossa, sempre mas ficou muito chato, cara, tá muito chato. Meu, né? Na verdade, muito assim... chato. Nossa, não dá mais pra conversar com uma pessoa. Sabe? É verdade, cara. Hoje você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado. Você tem que trocar ideia com uma pessoa como se tivesse. Uma coisa, É tipo isso. É melhor não. Tipo assim, mas qual é a sua? Eu quero perguntar pra você. Qual é a sua opinião? Não, eu sei. Se eu não, falar, você não pode mais ter opinião, cara. Não, mas peraí, se eu falar, você tá achando que eu vou te julgar, então você tá falando que eu tô julgador, mole? Na conversa... Mas o que você acha disso? Não, mas antes de eu responder, você acha o quê? Conhece isso. Pra eu poder conduzir, porque, você tem medo de responder você a verdade. Tem medo de sua falar opinião que e você a pessoa... gosta, cara. Exatamente. Mas é o que eu achava do canal, né? Eu falei pro Rafael, era um dos meus medos também, porque às vezes a maneira de você falar não é o que você está querendo. Você está querendo dizer uma coisa, mas aquilo lá tem vários entendimentos daquilo ali. Eu falava, então assim, quando a pessoa quer distorcer o que você falou, ela distorce. Distorce, meu. Então, na verdade, assim, tem opção para todo mundo. Se eu não gosto de comer comida japonesa, cara, eu não vou no restaurante japonês, meu irmão. Entendeu? Se o cara não gosta que eu fique falando de Jesus, por favor, mano, cancela, sai da minha rede social, cara, em nome de Jesus, entendeu? Mas tem pessoa que eu falo assim, assiste esse vídeo aqui inteiro só pra ver tudo e pra ficar criticando. Pô, então não assista, cara. Não assista, então. Tá difícil hoje. O cara procura assunto, ele quer brigar, mano. Não tá mais satisfeito com a vida dele. Ele fala assim, então eu vou estragar a vida de alguém, mano. Exatamente. Vou estragar a vida de alguém. Eu tô agora lembrando de algo que até antes de eu vir pra cá eu tava vendo. Uma pessoa comentou e tal, e eu até curti a mensagem da pessoa, porque, cara, até os cristãos, vou falar uma coisa que nada a ver, vou falar de uma pessoa, né? Então nem fala, mano. Cara, como é que é o nome daquele cara que tá passando por uma situação difícil de Covid? É Luiz Gustavo? Alguma coisa, Gustavo, o ator lá, É alguma coisa assim mesmo, eu não lembro. A Dona Hermínia, mano. Esse cara aí, Cara, ele tá passando por uma situação difícil, tudo bem, tem cenas dele que ele falando lá da Bíblia, até eu estava conversando com o Jair esses dias, ele fala da Bíblia, não, porque ele fala, se Jesus tivesse, Paulo Gustavo, se Jesus estivesse aqui, ele iria no show do Pablo Vittar e tal. Cara, você olha uma situação dessa, você fala assim, nossa, cara, o cara tá falando uma coisa ali que vai destruir a vida dele. Mas nós, como cristãos, agora o cara tá internado, tá morto, estão falando que porque ele falou essas besteiras aí, realmente, pode ser besteiras, tudo bem, né? Não, o cara tá pagando porque ele falou, né? Cara, não existe isso. É uma ignorância. Muitos cristãos estão julgando esse cara, a morte do cara. Não, mas esse cara tem que morrer, ele é homossexual, ele é cara, mas casado com homem. tanta incoerência. Meu, olha pra morte dos discípulos, cara. Eu acabei de falar de princípios. Existe, se você vir perguntar pra mim, cara, mas se você tá falando, você concorda então com o que ele vive? Cara, eu não concordo porque eu creio na Bíblia. Eu creio numa Bíblia que é escrita pelo Espírito Santo, né? Foi escrita por homens, mas através do Espírito Santo. E há um princípio aqui dentro, né? Mas, cara, ele tá vivendo uma vida... E as pessoas podem julgar o que quiser da vida dele, mas, cara, ninguém sabe o que Deus pensa da vida desse cara. E, cara, o que Deus pode fazer para a vida desse cara, Deus pode trazer esse cara da morte, porque esse cara, ele tá praticamente morto, porque ele tá respirando ele tá com pulmão eletrônico e com coração artificial, né? Então, Deus pode trazer esse cara virar um cara que vai expor a palavra e na de verdade, Deus, cara, assim, eu fui pro céu e voltei. E vai falar isso aí, e aí o que tu, galera, vai ficar? Não, vai ficar e mesmo que ele nunca reconheça o cara... Senhor.
mesmo que ele nunca reconheça. Porque, Deus amou o mundo e ele não amou alguém que amava ele amou o mundo. Cara, ele amou a prostituta, como fala a Bíblia, Sim, tá ligado, mano? Amou o cara que matou o menininho lá agora, de 4 anos. Cara, porque, é difícil falar isso. Mano, um exemplo muito mas louco. Amor. Se o cara pedir perdão e se arrepender do fundo do coração, cara, o cara tá salvo. E um exemplo muito doido do amor do Senhor é que ele fala assim, é o casamento, que aponta pro casamento, né? Pra você amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Cara, Cristo amou uma igreja que nem amava ele. Deus entregou o seu filho por alguém que estava aliançado com o pecado, cara. O mundo tinha uma aliança com o pecado. Aí Jesus morre por alguém que já estava com uma outra aliança. Adultério. Então ele vem, entrega a sua vida, cara, e aí sim, né? O marido ama a esposa começa a amar o marido. Então assim, a gente olha para o sacrifício de Jesus e nós começamos a amar ele por aquilo que ele fez por nós. Cara, aí a galera começa a julgar porque o cara tá isso, falou de Deus, não sei o quê. Mano, Jesus é o amor. Vou jogar o uma elo bucha perfeito. na sua mão, vai. Mano, olha o elo perfeito, que ele pega e fala assim, tá lá, sendo crucificado, e o que ele fala assim? Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Sim. Cara, Jesus é tão lindo, e o evangelho, sendo pregado em amor, ele é o elo perfeito, ele é o que traz as pessoas a Cristo, cara, é tão simples. Então, eu preciso tirar o meu ponto de vista e colocar o ponto de vista do amor. Eu preciso olhar a partir da cruz, e a partir da cruz, ele morreu por prostituta, por bandido, ele morreu por aqueles que viviam no vício. Não foi pelos bonzinhos. Vou jogar uma bucha na sua mão, vai. Joga, vai. Judas Iscariote, você acha que se ele se arrependesse, ele estava salvo? Cara, é um assunto bem polêmico. Né? Que eu prefiro não falar. Mano, eu tenho o meu ponto de vista e ele é criticado por muitas pessoas. Ele quem? Judas? Judas. Cara, o arrependimento para alguém que não tinha entendido ainda o evangelho. Ele não sabia quem era Jesus. Uhum. Cara, eles esperavam um rei que habitasse num trono, um rei que vestisse realmente uma coroa de ouro. E de repente alguém que falou que era rei vai lá e começa a anunciar a sua morte. Cara, Judas, ele não tinha certeza de quem era Jesus. Mesmo tendo visto tudo que viu. Dos discípulos, porque Pedro chegou ao ponto de negar. Não, mas Pedro foi quando Pedro falou alguma coisa para Jesus, que eu não lembro agora a passagem da Bíblia, que Jesus fala, lembra aí o Espírito Santo. E Jesus fala assim, quem te revelou isso foi meu Pai que está no céu, Pedro. Né? Acho que Jesus pergunta para ele, quem sou eu, Pedro? E Pedro fala, você é Jesus, filho do Deus Pai Todo-Poderoso. E Jesus fala para ele, Tu és Pedro. E sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Eu não sei se foi nessa mesma passagem, agora eu não me recordo, Roginho. Mas Jesus falou para ele, cara, foi meu pai que te falou isso daí. Ou seja, nenhum deles até aquele momento... Foi por uma revelação. Exatamente, uma revelação. Mas nenhum deles até talvez aquele momento, a Bíblia não fala sobre isso, né? Nas passagens dos discípulos, que eles acreditavam, que eles criam, e os discípulos criam que Jesus, que ele era o rei mesmo. Não. Então, o que você está falando de Judas é muito interessante, cara, porque ele, muito provavelmente, ele não teve uma revelação, Exatamente. Né, cara? Ele não teve uma revelação. E assim, vamos falar de novo, não cabe a nós julgar a salvação ou não dele. Existem várias linhas teológicas, umas vertentes muito loucas e que, assim, confrontam as pessoas. Algumas pessoas acham que a salvação é tanto por mérito que o cara pega e fala assim, não, mano, o cara não mereceu, mas eu olho pro bandido da cruz e o primeiro que inaugurou a graça, mano, salvo pela graça, foi o cara, entendeu? Então, assim, é muito polêmico. Inaugurou o reino para nós. É muito polêmico. Se eu jogar minha opinião aqui, eu vou conquistar um monte de perseguidores, não de seguidores. Cara, o canal vai sofrer cancelamento, que tá na moda. Eu vou falar pra você, eu concordo com você, eu creio que Jesus, sendo quem Jesus é, de tudo que aconteceu, de tudo que... Mano, te joga de volta. Te joga de volta. Ele me jogou a bomba aqui, ó. Eu vou jogar pro Thiago também. Jesus, a Bíblia fala que ele desceu, mano, até o inferno e pregou aqui aos que estavam cativos. Os que estavam presos. Eu já respondo pra você. Mano, olha que muito louco. Se ele pregou pra todo mundo e ele levou cativeiro, né? Ou seja, ele levou a prisão embora. Ele não, abriu a celinha e falou assim, pode ir embora todo mundo que quiser. Não, mano. A Bíblia fala que ele levou cativeiro. Ou seja, mano, ele arrancou tudo de lá. Mano, aí fica a seu critério, liberar a graça de dizer que o cara foi salvo ou não. Eu creio, cara. Eu creio na salvação. Se eu não creio na salvação, eu tô abominando a crucificação de Cristo. Mano, porque assim, sabe qual que é a loucura? Quantas vezes nós crucificamos Cristo? Todos os dias. Quantas vezes eu nego o Senhor com a minha vida?
com o pecado, eu crucifico ele de novo. Entendeu, mano? O cara vendeu Jesus por 30 moedas. E por quanto eu tenho vendido o Senhor? E aí? Tá ligado? A galera fala... Joga na balança, irmão. Exatamente. Então, assim, eu não fui chamado, né, cara, para dizer quem foi salvo ou não foi salvo. Eu só perguntei porque é só uma... Não, é uma bomba, assim, né? Eu anuncio as boas novas, eu anuncio a salvação, mas eu não falo quem foi salvo ou não. Eu creio que assim, se ele tivesse se arrependido, não foi o caso, ele se matou, né? Então há também muitas coisas que falam sobre uma pessoa que tira sua própria vida e tal, embora isso pertence só a Deus, né? Quem ele salva, quem não salva, quem vai, quem não vai. Mas, cara, e outra coisa, Judas traiu Jesus e se matou antes da crucificação. Foi antes da crucificação que Judas se matou. Cara, se Judas esperasse mais um pouco, eu não sei, é como você falou, Jesus foi, desceu aos cativos, né? Não sei se levou, se não levou. Eu acredito na salvação e que foram restaurados. E Judas estava lá, meu irmão. De repente ele olhou e falou assim, nossa, era verdade. Vai. Entendeu? Ou então, mas Jesus olhou para ele e falou, vem, você também vai nesse embalo aí. Enfim, mas é muito, muito cabuloso. Cara, quando a gente chegar no céu, a gente pergunta. Quando a gente chegar no céu, a gente pergunta. Galera, mas ó, eu acho que é isso, cara. Assim, falar de Deus, como o Rafael fala, a gente fica... Não dá vontade de parar, né? Não dá vontade de parar. Não para. Mas infelizmente, pelo conjunto do tempo do podcast, coisa assim, a gente vai ter que já... Vai ter que finalizar? Começar a seguir já uma... Não, vai ter que editar, cortar muita coisa aqui, né, cara? Olha o tempo, mano. É nada. Deixa tudo. Quase que virou vigília aqui essa reunião hoje. Então, glória a Deus. Então cara, você quer deixar algum recado aí para uma pessoa que está assistindo aí, uma pessoa que está passando por uma dificuldade, uma pessoa que está querendo falar, e daí, quem é esse Jesus? Fala para mim aí, quem é esse Jesus? Como eu conheço ele? Aonde eu busco ele? Como eu faço? Ou deixar uma palavra aí para alguém que esteja passando por um momento de deserto, uma dificuldade muito grande. Primeira coisa que eu quero falar, assim, para você que está buscando o Senhor de alguma forma, é que o evangelho é muito simples, Jesus é muito simples. E não tem a ver com aquilo que eu faço, tem a ver com aquilo que ele fez. Uhum. E a primeira coisa que eu preciso é reconhecer ele como o Senhor da minha vida. É isso. Se eu reconheço ele como o Senhor e ele como um sacrifício, eu me rendo e deixo que ele transforme minha vida de dentro para fora. Amém. Não tem a ver com aquilo que eu posso fazer ou com aquilo que eu posso produzir. Eu trabalhei profissionalmente como coach, cara, e a gente trabalha com mudanças de hábito. E o evangelho não tem a ver com mudança de hábito, ele tem a ver com uma mudança de natureza. É quando a minha alma se rende ao Senhor, cara, e o meu velho homem, cara, ele é levado na cruz o tempo todo. O evangelho ele é muito simples, não tem a ver com um hábito. Porque tem pessoas que têm hábitos melhores que os nossos. Tem pessoas que não, cara, agridem o templo do Espírito que nós chamamos, que é o nosso corpo, cara, com gordura, com refrigerante, com bebida. O cara não agride, o cara tem hábito melhor que o meu. Uhum. Mano, o monge no Tibete, cara, ele tem hábitos melhores que os nossos. E mesmo assim, cara, ele não reconhece o Senhor como Salvador. Então não tem a ver com aquilo que você consiga produzir. Talvez alguém que vai assistir a gente agora fala assim, cara, tô tanto tempo dentro da igreja, cara, não consigo largar aquilo, não consigo fazer aquilo outro. Eu vou fazer um jejum de tantos dias por causa disso, daquilo. Mano, nunca teve a ver com aquilo que eu posso produzir. Porque se eu achar que tem a ver com aquilo que eu posso fazer, eu tô dizendo, Jesus deixou uma dívida em aberto, e na verdade ele não deixou nada em aberto. Foi consumado. Sacrifício perfeito. Então é em Jesus. Então trata-se muito mais da minha dependência do que aquilo que eu posso fazer. Sabe? Trata muito mais do meu reconhecimento, e o arrependimento está, Deus, eu não consigo. Eu dependo do Senhor, cara, do que aquilo eu vou fazer para Ele. Não tem a ver com o que eu vou fazer para Ele. É aquilo que Ele fez por mim. Quando eu começo a reconhecer o sacrifício de Deus, né, e entregar o seu filho, o sacrifício do filho, e entregar a sua vida, né? Porque o amor, cara, é o preço do amor é a vida daquele que ama. Ele pagou o preço pela minha vida e pela sua vida. Então, quando eu começo a reconhecer isso, cara, eu começo de verdade a entregar a minha vida e entregar as áreas da minha vida para ele. Então, cara, a primeira coisa é entregar o seu coração e deixar que de dentro para fora ele transforme a sua vida. É um processo gradativo, ele é imediato, mas ele também é gradativo, onde o Senhor vai te aperfeiçoando, cara. Eu lembro que no começo da conversão de todo mundo é assim, né? Todo dia, cara, parece que eu vou orar antes de dormir e eu começo assim, Deus, perdão por isso, perdão por aquilo, perdão. Cara, e chega um momento da sua vida que você vai orar para dormir, não é que você não pecou, mas de verdade você não pecou como você pecava no começo.
Tá ligado? Ou seja, sua vida vem sendo transformada dia após dia, cara. Amém. Entendeu? Então, não desista da caminhada. Essa é a palavra que eu deixo para quem tá assistindo a gente, quem vai ouvir depois do podcast, quem vai ver daqui 1 ano, 2 anos. Cara, a palavra para você é, não desista. Tem tudo a ver com ele. Essa é a parada. Amém, Roginho. Amém. Cara, eu quero agradecer você aí, de coração, você ter doado seu tempo, você ter deixado sua família, seu filho. Eu sei como você é com seu filho, muito apegado com seu filho. Seu filho você tem doado muito o seu tempo para o seu filho, né? E você deixou ele lá, deixou a sua mãe, seu pai, sua casa para estar aqui com a gente. Então, cara, de coração mesmo, eu sou muito grato pela sua amizade, pela sua vida e, cara, por você estar aqui hoje nesse dia, podendo compartilhar com a gente um pouco aí da sua sabedoria, né? Perante a Deus. Cara, é uma honra para mim estar aqui com vocês. Perante tudo que você tem vivido aí no Evangelho. Você é um grande homem de Deus, né? Como você fala, que está dentro do Uber, a pessoa está dentro do Uber, vê você ali dentro do Uber e você é pastor, não sei o quê. Como você falou do Tiago, a gente também olha para você e vê que você é um cara assim completamente entregue a Jesus. E eu, como conheço você há muito tempo, sei de todas as suas lutas, né? Sei de todas as suas lutas, tudo que você passa, muita coisa que você já passou e sei o quanto você é um cara fincado mesmo ali no cristianismo mesmo, fincado em Deus e que você sempre colocou Deus em tudo, na frente de tudo. Então, muito obrigado, cara. Você é um grande homem de Deus, você é um cara que eu tenho um respeito muito grande, um carinho muito grande e que Deus possa abençoar você. Obrigado, mano. Vocês falaram que era um podcast e me chamaram pra ceia, né, cara? Porque, foi o corpo de Cristo aqui mesmo, manifesto. Glória a Deus. Valeu. Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, Amém. Seu filho e que, cara, logo, logo você casa, hein, Roginho? Quero ver você quer ir no seu casamento, hein? Amém, eu creio, recebo. Em nome de Jesus. Amém. Também queria agradecer a sua presença aqui, gostei de Valeu, conhecer Thiago. um pouquinho aí, sei que foi Prazer, só um pouquinho, cara. e como eu falo com as pessoas, você vai voltar aqui outras vezes também. Exatamente, é que nem venda, né? Eu já trabalhei com venda de carro, eu só sei que a venda foi bem feita quando o cara vem trocar o carro comigo, então eu só vou saber se o podcast foi legal se eu voltar. Isso aí. Porque a pessoa acha que às vezes assim, nossa, o cara foi lá, porque realmente, às vezes você faz um podcast de 1h30, 1 hora, geralmente tá dando essa média, né? 1h20, 1h30, e... Cara, se fosse por falar tantas vertentes, tantos assuntos, teria que ter mais tempo. Só que fazer um de 3 horas seria muito grande. Então é mais fácil, eu falo para o Rafael, a gente discutir, bater um papo, conversar, depois de um tempo só volta de novo, vai ter outras no mesmo segmento ali, mas outras vertentes para a gente discutir, bater papo de novo, mas você já está convidado aqui já para voltar. Valeu, obrigado, outras Thiago. vezes me agradeço, que Deus glorifique sempre a sua vida aí, com tudo de bom, muita saúde, prosperidade, que Deus esteja sempre com você. E eu falo, que a fé sempre esteja dessa forma, muito forte, isso aí que a gente não pode perder. Tendo ela, o restante vai... Guarda a fé, né? Isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Deus Isso abençoe. aí. Galera, muito obrigado aí mais uma vez por mais um vídeo. Espero que vocês sejam aí edificados, glorificados. Que essa mensagem aqui, esse podcast possa alcançar muitas pessoas aí e que todas essas pessoas sejam tocadas em nome de Jesus. Eu quero deixar a palavra aqui de Êxodo 5, né, que a gente leu aqui no meio aqui do podcast, que é: depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir celebrar-me uma festa no deserto. Então, galera, é o seguinte, o deserto tem uma frase que eu gosto muito. Deixa eu ver se eu lembro aqui. O que nós chamamos de luta, Deus chama de treinamento. Então, se você está no meio de uma luta, você pode ter certeza que você está no meio de um propósito. Amém? Que Deus possa te abençoar, que vocês tenham uma semana aí maravilhosa e terça-feira que vem, às 19h30, nós estaremos de volta aqui em nome de Jesus. Beleza, Thiagão? Também desejo tudo de bom para vocês, que Deus abençoe a vida de cada um aí que está assistindo aí, vai acompanhando, toda terça-feira, 19h30. Estamos bem felizes com o canal, bem felizes com o propósito que Deus tem sobre esse projeto aqui, que o projeto é dele e que ele glorifique sempre isso daqui para a glória dele. Vamos embora. É isso aí. Deixa eu só falar uma coisinha. As pessoas estão perguntando, mas como é que eu acho no YouTube lá? Porque se a pessoa escrever Quebrando Paradigmas, entra várias coisas relacionadas a paradigmas. Então, o nome do canal é Quebrando Paradigmas. Porém, para você nos achar facilmente no YouTube,
vocês escrevam lá, Quebrando o Paradigma Podcast. Vocês vão achar, vai ser o primeiro. E também tem o Instagram, chama-se Quebrando Paradigmas, tudo junto lá. Segue a gente lá, compartilha as fotos, os vídeos lá, curte lá pra gente aí, dá uma força pra gente aí, galera, beleza? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Valeu, galera. Deus abençoe e até a próxima. Valeu. Valeu, meu irmão. Valeu, mano.